É preciso recomeçar. Psicografia de Célia Xavier de Camargo, pelo Espírito Eduardo, parte 2, capítulo 7, Socorro do Alto. No plano espiritual, estávamos entregues às nossas atividades normais, quando recebemos um chamado. Era de uma família que vínhamos acompanhando e ajudando sempre que possível, especialmente por Bruno Caçula, habitante da cidade Céu Azul, cujo planejamento reencarnatório fora preparado por nossos técnicos. A família de Afonso e Laura era objeto de grande preocupação por nosso grupo de jovens, em virtude da tendência para a bebida do chefe da casa. Ao tomar contato com o casal anos antes, procuramos os responsáveis espirituais de ambos, em busca de maiores informações. Soubemos que Afonso trazia sérias marcas no perispírito, geradas no passado, por sua antiga atração por bebidas alcoólicas. Do grupo de espíritos do qual ele fazia parte, alguns estavam desencarnados, ligando-se a ele pela identidade de gostos e afinidade moral, o que gerava uma sintonia difícil de ser vencida. Contudo, Afonso reencarnara trazendo as melhores esperanças no coração e na mente, desejoso de melhorar. Após longo período no mundo espiritual, onde havia se recuperado, submetendo-se a várias terapias e acompanhamentos psicológicos, além disso, participara de estudos do Evangelho, procurando vencer a si mesmo e fortalecendo o espírito. Do além, amigos devotados dariam o respaldo necessário para que não viesse a fracassar. No entanto, Afonso desde cedo esqueceu todas as promessas feitas antes de voltar à carne. Adolescente de estatura elevada, com físico atlético e bonito, ligou-se ao esporte. Quanto mais crescia como desportista, menos se lembrava dos compromissos assumidos antes do retorno ao mundo corpóreo. Tornou-se jogador de basquete aplaudido e admirado por todos, especialmente pelas garotas. Até aí tudo bem, o esporte como atividade física é excelente coadjuvante no equilíbrio orgânico e mental, quando o jogador procura fazer o melhor para manter saudáveis suas condições. Contudo, logo começaram a chegar convites de todos os lados, incentivando-os às saídas noturnas, aos programas com as garotas e, mais do que isso, às bebedeiras. Desde criança, ele presenciava o pai consumir bebida alcoólica socialmente, segundo Alberto, que às vezes ainda oferecia ao filho uma dose. Afonso não resistiu mais, aos poucos, entregou-se a excessos de todo gênero. Ao conhecer Laura, por quem se apaixonara perdidamente, tentou se controlar, sabendo que ela era avessa ao hábito de beber. Para não perdê-la, abstinha-se na sua presença, evitando levantar suspeitas das suas farras. Casaram-se. Com o passar dos anos e com a chegada dos filhos e dos problemas, Afonso voltou aos bares, para a alegria dos companheiros desencarnados que aguardavam ansiosamente esse momento. Recebendo o chamado, deslocamo-nos até certa residência localizada em um bairro da grande cidade. Entramos e fomos recepcionados por Eulália, entidade de grande elevação, a qual nós conhecemos em outra oportunidade. Era muito ligada a Laura, sua filha, em mais de uma encarnação. Fomos acolhidos com grande afeto. Eulália envolvia o grupo todo com atenção e carinho. Sua presença iluminava o ambiente, produzindo grande bem-estar. Meus amigos, sejam bem-vindos. Agradeço a presença de vocês. Sei da forte ligação que têm com as crianças e, por isso, tomei a liberdade de chamá-los. Entrem. Era noite. Na sala, Laura se acomodara para assistir um pouco de TV e arejar a cabeça, quando Júnior se aproximou sentando ao lado da mãe. Calados, ouvimos a conversa entre mãe e filho. Mamãe, papai vai voltar para casa quando? Não sei, meu filho, mas não se preocupe, ele está se recuperando. E por que não podemos vê-lo? Porque o hospital não permite a visita de crianças. Já expliquei que é para garantir a saúde de vocês. Nos hospitais encontram-se pessoas doentes, portadoras de vírus, bactérias, micróbios que causam doenças e infecções, então não permitem a entrada de crianças com a intenção de protegê-las. Júnior, no fundo, sentia-se culpado pelas vezes em que desejara que o pai desaparecesse e os deixasse em paz. Bruno e Zezé também se aproximaram e ouviram a conversa, interessados. Bruno acomodou-se entre as pernas da mãe, Zezé sentou-se do outro lado, perguntando: Ué, e se uma criança ficar doente? Nesse caso é diferente, meu filho.
A criança vai necessitar de cuidados médicos. Se precisar de internação, não ficará perto dos adultos. Será colocada em local próprio para crianças, entendeu? Entendi, mamãe. Ah, mas a gente queria ver o papai, choramingou o pequeno Bruno. A mãe envolveu os três no mesmo abraço com os olhos úmidos. Eu sei, meus queridos, mas o papai sempre pergunta por vocês e manda beijos, não é? Não é a mesma coisa, reclamou Zezé. Porém, no momento é o que se pode fazer. Acreditem, papai logo estará em casa conosco. Agora vamos dormir. Vamos, mamãe. Podemos rezar para Jesus ajudar o papai? Claro, Bruninho. Vamos fazer uma oração, disse Laura com as lágrimas quase saltando dos olhos. Levou os pequenos para o quarto e nós acompanhamos. Ela esperou que vestissem os pijamas, fizessem as necessidades e escovassem os dentes. Depois, sentando-se entre duas camas, a mãe perguntou quem poderia fazer a prece e Zezé se apresentou. Muito bem, meu filho, então vamos todos orar com Zezé. Da cabeça e das mãos de Eulália, um jato de luz envolveu especialmente a cabecinha de Zezé, o qual, ajoelhado de mãos unidas, fechou os olhos. Amigo Jesus, você também já foi criança como eu e também teve um pai e uma mãe. Sabe como é difícil quando alguém fica doente? Eu peço por nosso papai que está no hospital. Você sabe qual é? É o Hospital Santa Lúcia. Ajude nosso papai a ser curado e voltar para casa. Eu sei que pode fazer isso, Jesus. Se atender ao meu pedido, eu ficarei muito agradecido. Todos nós ficaremos. A mamãe tem chorado bastante e a gente não gosta de ver a mamãe chorar. Obrigado, Jesus. Amém. Quando ele terminou, todos estavam comovidos, especialmente Laura, que não conteve as lágrimas. Não chore, mamãe. Jesus vai atender a prece do Zezé, afirmou Bruno com firmeza. Eu sei, meu filho, tenho certeza disso. Que linda oração, Zezé. Parabéns. Obrigado, mamãe, mas não chore mais. Papai vai voltar para casa. Ela agradeceu o carinho dos filhos e, colocando as crianças no leito, cobriu cada um, deixou um beijo e desejou boa noite. Apagou a luz e saiu, dirigindo-se ao próprio quarto. César Augusto dirigiu-se à nossa benfeitora. Querida Eulália, aqui estamos à sua disposição, conte conosco. Ela sorriu e seu rosto se iluminou enquanto dizia: conheço vocês e sei da boa vontade que têm de trabalhar e servir. Tenho urgência de falar com Laura, em vista das tribulações que ela vem atravessando, e gostaria de pedir que levassem as crianças a um passeio. Sem problemas. Será um duplo prazer, nobre Eulália, atender a um pedido seu e estar com os meninos a quem estimamos. César Augusto, Melina, Irineuzinho e eu ficamos no quarto das crianças, aguardando que dormissem e se desprendessem em espírito, enquanto Eulália acompanhava a dona da casa. Laura trocou de roupa e foi ao banheiro. 10 minutos depois estava deitada. Eulália passou a envolvê-la em suaves emanações. Laura tentou ler alguma coisa, mas não conseguiu. Sentia emoção intensa. Era algo diferente, como nunca sentira em toda a sua vida. Um bem-estar. Uma sensação de paz e de harmonia se instalara em seu íntimo desde que Zezé começara a fazer a oração. Curioso é que perceberam o ambiente do quarto deles diferente, como se vultos diáfanos pairassem ao redor. E ela, que sempre tivera medo de pensar em mortos e almas do outro mundo, não sentiu medo. Ao contrário, uma sensação de alegria, de satisfação, a inundava por dentro. Auxiliada por Eulália e serena como há muito não se sentia, fechou os olhos, mergulhando em sono agradável e repousante. De repente abriu os olhos e viu-se num lugar desconhecido. Uma névoa azulada, leve e tênue, recobria tudo. Caminhou alguns passos pensando em que lugar seria aquele e por que razão estaria ali. À medida que caminhava, a bruma foi se desfazendo e logo, como num passe de mágica, viu-se em um lindo jardim. O solo era recoberto por grama bem verde e aparada. Compondo a paisagem, surgiam em determinados lugares belas árvores, arranjos de arbustos e tufos de flores em tonalidades diversas, tudo muito lindo e diferente. Como se todas as cores fossem mais vivas e ao mesmo tempo mais leves, com um brilho especial, não saberia explicar o que via. Nesse instante, notou um vulto caminhando em sua direção, uma senhora de porte elegante, maneiras suaves, rosto belo e resplandecente.
Trajava roupa de tecido leve como a gaze, em tom azul cintilante, e os cabelos castanhos caindo pelos ombros, assemelhava-se a fios de luz. De resto, todo o seu corpo exibia uma singular luminosidade branda e azulada, e semblante claro e de pele perfeita resplandecia. E os olhos azuis eram profundamente ternos e amorosos. Julgando estar em presença de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Laura ajoelhou-se diante dela, sob comoção profunda que a levou às lágrimas. Mãe Santíssima, a Senhora atendeu às nossas preces, ajuda-nos. Não posso perder meu Afonso, que se encontra doente no hospital. Com voz doce e suave, estendendo-lhe as mãos no gesto de carinho, a bela senhora disse: Minha filha, levante-se. Não sou a mãe de Jesus como supõe, mas simplesmente alguém que deseja ajudar. Senta neste banco e acalme-se. Tomando-lhe a mão, conduzindo-a para o banco, somente nesse momento Laura percebeu que ali perto, debaixo de uma grande árvore florida, existia um banco como tantos que vira em praças da cidade, com a particularidade de que este era todo recoberto de musgo. Sentaram-se. Curioso que Laura, com naturalidade, não hesitou em deitar a cabeça no colo da dama, sentindo-se inebriada de felicidade. Como se há muito tempo não fizesse isso. A senhora passou delicadamente a mão sobre seus cabelos enquanto lhe assegurava: Filha do meu coração, permitiu-me o Senhor estar contigo neste momento, com o objetivo de alertar quanto às dificuldades que passa e que fazem parte da programação realizada antes do seu renascimento. Há longos tempos estamos separadas, em virtude de fatos ocorridos no passado, que provocaram mudanças em nossas vidas. Acredite, porém, que essa separação é temporária. A presente existência é de extraordinária importância para você. Muito errou no passado e chegou a hora de corrigir seus erros. Nosso querido Afonso também tem sua parcela de responsabilidade e precisa ajudá-lo para que não perca a oportunidade tão duramente conseguida. Amparar os filhos do coração e sustente-os na fé em Deus, no amor ao dever e na conquista de valores morais, que farão deles criaturas melhores no futuro. Laura chorava de emoção, sentindo a presença daquela senhora que intimamente reconhecia como alguém muito querido. Celeste benfeitora, leve-me junto com a senhora, não quero voltar. Os problemas são tantos e eu sou muito frágil. Engano seu, minha querida, sempre foi muito forte, especialmente para errar, prejudicando pessoas. Agora deve ser igualmente forte para corrigir os males que causou. Levante a cabeça e confia. Eleve-se pela oração e não lhe faltarão recursos. Estarei ao seu lado. De resto, apesar de muito ter errado, também é verdade que fez amigos devotados. Quando renasceu, eles empenharam amizade e socorro nos momentos mais difíceis. Conte com eles. Diante da firmeza dessas palavras e agora mais animada, Laura levantou a cabeça do colo da dama e sentiu que nada lhe seria impossível. Uma força interior intensa e envolvente dominava por inteiro. Sentia-se capaz de lutar e vencer. Reconhecia-se forte e invencível com o amparo do céu, disposta a enfrentar qualquer sofrimento e qualquer situação que se apresentasse. A senhora ergueu-se considerando: agora vem comigo. É hora de retornar ao corpo físico. Confie sempre no amparo do alto e nas bênçãos do Pai Eterno que jamais nos abandona. Laura fechou os olhos e de repente acordou em seu leito, banhada em lágrimas. As primeiras luzes da madrugada surgiam e o quarto, já menos escuro, permitia ver as janelas com as cortinas bege, a penteadeira, o guarda-roupa e tudo mais que fazia parte da sua vida. No entanto, sentia que nada daquilo lhe pertencesse. Queria voltar para algum lugar do qual sentia saudade e não sabia onde era. De repente, a lembrança da doce senhora iluminada retornou-lhe à mente. Sim, tinha sonhado com alguém. Estivera em um lugar lindo, um maravilhoso jardim. Por alguns minutos, deliciou-se com as imagens que afloravam-lhe a memória. Como ainda era muito cedo, adormeceu novamente. Capítulo 8. Novas informações. Eram 10:30 da manhã quando Laura despertou e olhou as horas no rádio-relógio. Meu Deus! O que aconteceu comigo? Perdi a hora. Levantou-se apressada e foi ao banheiro fazer a higiene, depois trocou de roupa. Um cheiro bom de tempero invadia a casa. Ao entrar na cozinha e ver Gertrudes tomando conta das panelas,
percebeu quanto se atrasara. Não sei como dormi tanto, Gertrudes. Desculpe-me. Onde já se viu coisa igual? A dona da casa dormindo e a vizinha trabalhando. Ah, e meus filhos? Enxugando as mãos no pano de prato, a amiga sorriu. Não se preocupe, Laura. Antes de ir para a escola, eles passaram em minha casa para avisar que você devia estar muito cansada, pois não tinha se levantado e pediram que eu não acordasse. Sabendo disso, tomei conta da sua cozinha e dei andamento no almoço. E o café dos meninos, os lanches, quem fez? Eles mesmos. Estavam tão felizes como nunca vi antes, e também orgulhosos e satisfeitos por fazerem tudo sozinhos. Viu só? Não devemos subestimar a capacidade das crianças. Ali presentes, Melina, Irineuzinho, César e eu trocamos um olhar cúmplice de entendimento e sorrimos. A noite fora proveitosa e as crianças acordaram ótimas. Surpresa, Laura caiu sentada numa cadeira. É verdade, mas e Bruninho? Pois eles me contaram que até o pequeno Bruno fez quase tudo sozinho. O Júnior cortou o pão e ele passou a manteiga e colocou o queijo. Depois pôs o suco na garrafinha e ajeitou tudo na lancheira. Ainda incapaz de acreditar que estivesse dormido tanto, Laura ficou pensativa. Ao vê-la naquele estado, calada, Gertrudes perguntou: aconteceu alguma coisa? Laura olhou para a amiga e comentou: Gertrudes, eu dormi muito bem esta noite. Amanheci tranquila e cheia de ânimo. Depois, fixando um ponto qualquer à distância, prosseguiu. Agora estou me lembrando de que tive um sonho lindo, mas não me recordo direito o que aconteceu. Vem à memória apenas de um jardim maravilhoso e depois apareceu uma sombra coberta de luz. Sim, é isso mesmo. Como pude me esquecer? Era Nossa Senhora. Tem certeza? Sim. Nossa Senhora falou comigo longamente, explicou algumas coisas que eu devia saber. No entanto, eu esqueci tudo. Como pode ser? Não me recordo do que ela disse, você acredita? Gertrudes lentamente sentou-se diante de Laura e ouviu o que ela dizia. Ao ver a amiga fitando-a calada, indagou. Gertrudes, você não acredita em mim? Claro que acredito, por que não? Laura lembrou-se da oração que fizeram em benefício de Afonso antes de deitarem e comentou como se sentira, o bem-estar que experimentara. Creio que foi por causa da oração que as crianças e eu fizemos ontem à noite. Balançando a cabeça, Gertrudes concordou, sem dúvida. Quando oramos, nossa casa e todos os moradores são beneficiados. E falou com tanta firmeza que Laura observou a surpresa. Nunca pensei que você entendesse de orações, aliás, nunca pensei que você fosse religiosa. Pois eu sou. Jamais toquei no assunto porque não surgiu oportunidade, mas tenho muita fé em Deus. Ah, então diga-me, por que sonhei com Nossa Senhora? Gertrudes pensou um pouco e lhe explicou delicadamente. Para começar, Laura, talvez você não tenha sonhado exatamente com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, porém com um espírito muito elevado, com certeza alguém que se preocupa com você. Espírito? Você disse espírito? Meu Deus! Morro de medo só em pensar em almas do outro mundo. Sorrindo, a outra traduziu. No entanto, você disse que após a prece sentiu-se muito bem e ao ver essa senhora não teve medo, ao contrário, sentiu alegria e bem-estar, porque pensei que era mãe de Jesus. Bem, mesmo que fosse ela, seria um espírito, afinal, ela não é alguém que há muito tempo viveu neste mundo e então morreu? Isto é, voltou para o outro mundo. Laura meneou a cabeça e disse, pensando desse jeito, ela é um espírito. Pois então, Deus criou todos os espíritos de um mesmo ponto de partida, dando as mesmas condições e com a mesma finalidade que é a evolução. Para cumprir esses objetivos, renascemos quantas vezes forem necessárias e nossa vida é um contínuo aprendizado. É mesmo? Pensativa e surpresa ante tanto conhecimento da amiga, Laura prosseguiu. Afinal, você não me disse qual é a sua religião. Sou espírita. Assustada, a outra exclamou. Ai, meu Deus, estou ficando com medo. Gertrudes, com leve sorriso, meneou a cabeça diante de tal reação. Que bobagem, Laura. Você é uma pessoa inteligente, capaz de pensar, de refletir e raciocinar sobre tudo. Só não sabe nada de espiritismo, pelo que percebo. Olha, vou lhe emprestar um livro que pode ajudar bastante. É o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra em que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, acrescenta explicações aos textos evangélicos,
A mensagem de Jesus aceita? Sim, gostaria muito. Apesar do receio, sempre tive curiosidade em entender esse negócio de espiritismo, mas nunca surgiu oportunidade. Uma amiga de minha mãe que morava em um sítio perto do nosso recebia almas do outro mundo, segundo as pessoas contavam, mas eu nunca vi. Isso é verdade? Sim, chama-se mediunidade, isto é, a faculdade que as pessoas têm de ser intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, de perceber, de ver, de ouvir os espíritos daqueles que já partiram e conversar com eles. Tudo isso é bastante complicado para mim, mas voltando à senhora que vi em sonho, ela me falou muitas coisas que eu esqueci. Como sabe tanto sobre esses assuntos? Explique-me, por favor. Se o objetivo dela era me ajudar, e agora não me lembro do que ela me disse, quer dizer que a presença dela não valeu nada? Claro que valeu, Laura. Tudo que ela conversou com você ficou gravado em sua mente. Quando for necessário, vai se lembrar, até inconscientemente. Gertrudes parou de falar, olhou para o fogão e disse: a conversa está boa, porém o feijão já deve estar cozido. Preciso desligar a panela de pressão. Continuaram a conversar, a trocar ideias e ao mesmo tempo em que terminavam de preparar o almoço, logo depois as crianças chegaram. Um raio de luz e de alegria entrou na casa com os risos e as vozes infantis. Na manhã seguinte, Laura mandou os filhos para a escola, deu sequência aos serviços domésticos. Depois verificou como ia a confecção dos bombons. Lourdinha agora fazia tudo direitinho, do jeito que ela mesma faria. À hora do almoço, serviu as crianças que chegaram da escola e, em seguida, deixando-os entretidos com os deveres, tomou banho e arrumou-se. Antes de sair, lembrou ao filho mais velho: Júnior, hoje é dia das entregas, meu filho, não se esqueça. Verifique se a caixa está bem amarrada para não cair. Eu sei, mamãe. Pode ir descansada. A Lourdinha verifica sempre se está bem firme. Isso mesmo, dona Laura, pode ir tranquila, confirmou com um sorriso o ajudante que estava ali perto. Fazendo mil recordações, saiu de casa para aproveitar o tempo durante esse período de internação do marido. Passava pelo mercado antes de ir ao hospital e entregava a produção de bombom na banca da Marlene. Era o único lugar onde entregava pessoalmente. Nos outros 3 postos de venda, dera incumbência a Júnior, que fazia as entregas semanalmente de bicicleta. Na sequência, ia ao hospital ver o marido. O horário de visitas era das 3 às 4 horas da tarde, mas Laura gostava de chegar sempre um pouco antes. Fizera amizade com 2 ou 3 enfermeiras e, quando uma delas ficava de plantão, costumava dar notícias do marido, como ele se portara no dia anterior, se comera bem, se estava calmo ou agitado. Enquanto aguardava, viu chegar o sogro. Trocaram gentilezas e logo a porta se abriu, dando passagem às visitas. Rapidamente se dirigiram ao quarto de Afonso. Encontraram-no sentado no leito, nervoso e irritado. Boa tarde, querido, como está hoje? Cumprimentou Laura, inclinando-se para dar um beijo. Muito mal, péssimo. Esse hospital é uma droga, ninguém liga pra gente. Todo mundo passa e ninguém me dá atenção. Estou cansado, quero ir embora daqui. Não aguento mais esse inferno. Alberto aproximou-se e colocou a mão no ombro do filho. O que está acontecendo, Afonsinho? Não estão tratando você como se deve? Não, papai. Ninguém liga para mim, ninguém me atende. Pois eu vou tomar uma providência imediatamente, disse o pai em voz alta, tomando as dores do filho. Que droga de hospital é esse? Que um paciente chame e não tem ninguém para atender? Que apareça logo o enfermeiro ou vou tomar providências. Se não conseguir com a direção dessa porcaria, vou denunciar ao poder público pelos maus tratos aos pacientes. Alberto falava em altos brados, movimentando a enfermaria, e os demais doentes aplaudiam achando graça. Mais prudente, Laura, que conhecia as manhas do marido, olhou em torno e descobriu uma das suas amigas. Chegou perto da enfermeira e indagou: Sônia, o que está acontecendo? Por que Afonso está tão alterado? Laura, ele está em crise. Quer de todo jeito que arranjemos bebida para ele, imagine. Já pediu para todo mundo aqui dentro, até exigiu, e como ninguém o atende, está nesse estado. Obrigada, Sônia. Naquele momento, Alberto fazia um discurso para toda a enfermaria ouvir, falando sobre as más condições do atendimento hospitalar. E Afonso, aos berros, fazia coro, aproveitando a ocasião e confirmando as palavras do pai.
Isso mesmo, pai, isso mesmo. Vamos acabar com este hospital. Voltando para perto do marido, Laura fez um sinal para o sogro e disse em voz baixa, tentando contê-lo. Senhor Alberto, acalme-se. Precisamos ajudar seu filho e não piorar a situação. Atraídos pela confusão, 2 enfermeiros tinham se aproximado com uma injeção. Enquanto um agarrou Afonso por trás, imobilizando-lhe os braços, o outro aplicou a medicação calmante. Não demorou muito e ele dormiu, diante de Alberto, aturdido e espantado, enquanto os demais pacientes se encolhiam no leito, calados e temerosos. Senhor Alberto, vamos embora. Nada mais temos a fazer aqui, disse Laura, em lágrimas, envergonhada diante do que presenciara e condoída pela situação do marido. Pegou o sogro pelo braço, quase a arrastá-lo para fora do quarto, saindo do prédio. Convidou-o para se sentarem em uma lanchonete do outro lado da avenida, que estava tranquila aquela hora. Escolheram uma mesa e pediram 2 cafés. Ainda nervoso, ele considerou. Você viu, Laura, o que aconteceu? Eu não acredito. Além de não atenderem meu Afonsinho, ainda lhe deram uma injeção calmante. Procurando manter a serenidade, Laura fitou o homem à sua frente, tão alterado quanto o filho enfermo, e explicou. Senhor Alberto, os enfermeiros tomaram a decisão correta. Por acaso o senhor perguntou a Afonso o que ele queria porque gritava? Não, pois é. Ele desejava que os enfermeiros trouxessem bebida. Por isso estava tão nervoso. Afonso está em crise de abstinência e nessas ocasiões fica muito agitado. Eu não sabia, minha filha. No entanto, o senhor acusou o hospital e os funcionários das piores coisas. Eles estão ali cumprindo seu dever e até agora não tenho o que reclamar deles. Eu não sabia, repetia ele, de cabeça baixa, constrangido pela situação que criara. Creio que o senhor deveria se informar melhor sobre o alcoolismo. Chegou o café e, colocando o açúcar, Laura mudou o rumo da conversa. Mas não adianta falarmos sobre isso agora, já aconteceu. Bem, eu preciso conversar com o senhor sobre outro assunto. Pode falar, Laura? Disse ele, respirando fundo e aliviado por ela mudar o tema que tanto constrangia. Ela relatou as preocupações em relação à oficina mecânica do marido, falou sobre a visita que fizera, sobre a situação encontrada e concluiu pedindo: creio que o senhor é a única pessoa que poderia me ajudar nesse assunto. Se o senhor, que entende dessas coisas, pudesse vistoriar as contas da oficina, ver como os empregados estão agindo, eu seria muito grata. Claro, minha filha. Por que não pensei nisso antes? Afinal, é o negócio do meu filho. Está nas mãos de pessoas que conhecemos superficialmente. Isso mesmo. O Valdir é mais sério e parece o mais competente, talvez por ser o mais antigo. É o que toma conta de tudo, porém não sei até que ponto se pode confiar nele. Quanto aos outros, parecem bem desinteressados do serviço. Pode deixar, Laura. Vou tomar conta de tudo. Não se preocupe, minha filha. Depois repasso a você a real situação. Obrigada, senhor Alberto. Tirou-me um peso dos ombros. Conversaram mais um pouco e ele perguntou pelos netos. A nora falou sobre cada um e se despediram. Passando pelo supermercado, Laura fez as compras, pagou e deu o endereço para entrega. Saía do estacionamento quando foi barrada por alguém. Laura, quanto tempo? Levantando a cabeça, viu a pessoa que falava. Era uma antiga colega de escola que nunca mais encontrara. Oi, estava tão distraída que nem a vi. Abraçando a amiga, a outra concordou. Reparei mesmo que não tinha me visto. Como estão as coisas? Você ainda está casada com o Afonso? Tem filhos? Claro que sim. Temos 3 filhos lindos. E você, como está a sua vida? Casei-me com o Fernando, lembra-se dele? Mas já estou separada há 5 anos. Lembro-me, lógico. Era do mesmo time do Afonso. É verdade. Porém, o Afonso era melhor jogador. Como vai ele? Continua bonito como sempre. Laura baixou a cabeça ao recordar-se do marido, ante a evocação das lembranças antigas, prestes a explodir em choro convulsivo. A amiga pegou a antiga colega pelo braço e levou uma pequena lanchonete do próprio supermercado. Sentaram-se em uma das mesas e, pedindo 2 águas, Amélia indagou. O que está acontecendo? Noto que está com problemas, Laura. Se quiser desabafar. Pegando um lencinho que trazia na bolsa, Laura enxugou os olhos úmidos e abriu-se. Você nem imagina como anda minha vida.
O Afonso foi internado em um hospital há quase um mês e estou sofrendo muito com isso. Relatou a amiga em voz baixa o que tinha acontecido e a situação do marido, inclusive que havia acabado de sair do hospital onde fora fazer-lhe uma visita. A amiga pegou a mão da outra, segurando com força, demonstrando preocupação e desejando transmitir amizade e confiança. Pelo que vejo, Afonso não mudou nada desde aquele tempo. Como assim? Perguntou Laura admirada. Naquela época já costumava tomar umas e outras. Deve estar enganada, nunca soube disso. Sempre que saíamos, ele tomava refrigerante ou suco. Raras vezes pedia cerveja. Com certeza. Estava apaixonado e não queria que você soubesse. Lembro de que os amigos dele davam risada ao vê-lo tomar refrigerante, comentando que Afonso não queria assustar a garota. Diante dessas palavras, Laura começou a pensar, voltando ao passado, e vieram à memória algumas situações em que não entendera as brincadeiras dos amigos do marido, como se fosse um código entre eles. Em seguida, recordou-se das informações que prestara no hospital murmurando. Então ele bebia mais tempo. O que disse? Não entendi. Nada, bobagem. Amélia, desculpe-me, mas preciso ir embora. Meus filhos estão sozinhos em casa, acredite. Tive imenso prazer em vê-la. Também fiquei muito contente ao encontrá-la depois de tantos anos. Aqui está meu cartão, ligue-me. Quem sabe podemos nos encontrar de novo. Obrigada, claro. Podemos marcar alguma coisa. Até logo. Deixando a antiga colega no supermercado, Laura caminhou pelas ruas, apressada. No íntimo, trazia uma tempestade. Parecia que o chão se abria e que tudo ruiria à sua volta. Capítulo 9. Laura entrou em casa, tirou os sapatos e jogou-se na cama. Nem viu os filhos, que assistiam à TV no quarto. Desatou em choro convulsivo. Se não colocasse para fora tudo o que sentia, tinha a impressão de que iria explodir. A notícia que a antiga colega de escola lhe dera caíra como uma bomba em sua cabeça. Então, Afonso sempre mentira para ela, sempre gostara de beber, e só agora ficava sabendo disso. Se não encontrasse Amélia por acaso, jamais saberia. O caso dele era muito mais grave do que julgara. Na tela da memória, reviu a imagem dos pais do marido quando namoravam. Na opinião deles, ela certamente não era a mulher ideal para Afonso, porém, permitiram que se casassem porque ela estava grávida e Afonso não abria mão do casamento. E se ela não estivesse grávida, a aceitação teria sido a mesma? De qualquer modo, percebi agora que fora uma tábua de salvação para Alberto e Marita, e sem dúvida também para Afonso. Resoluta, limpou as lágrimas e pulou da cama. Precisava tomar uma atitude. Pegou o telefone e ligou. Alô, dona Marita, preciso muito falar com vocês. Ah, o senhor Alberto não está no momento? Não tem importância, por favor. Diga a ele que tenho urgência de conversar com ambos. Tudo bem, Laura. Algum problema com Afonsinho? Tem a ver com ele, sim. Venha almoçar conosco amanhã, é sábado. Alberto não trabalha e os meninos não têm aula, não é? Sim, é verdade. Está bem, agradeço o convite. Até amanhã. Raramente eram convidados para almoçar na mansão. Os meninos ficariam satisfeitos. Não queria se apresentar diante dos filhos daquele jeito, com o rosto todo vermelho e inchado de tanto chorar. Precisava se acalmar. Tomou um banho, vestiu-se e passou um pouco de maquiagem. Olhando-se no espelho, achou que já estava mais apresentável. Saiu do quarto e espiou pela porta do quarto deles. Ao vê-la, eles se alegraram. Você demorou muito hoje, mamãe, disse Bruno. É verdade, filho. Tive muita coisa para fazer, mas agora estou aqui. Estávamos vendo um filme bem engraçado, mamãe, contou Zezé. Que ótimo. Depois você me conta, está bem? Mamãe, eu fiz as entregas direitinho. O dinheiro que recebi, coloquei no lugar que combinamos, relatou Júnior mais sério, com ar de cumplicidade, sentindo-se responsável. Obrigada, meu filho. Você está sendo um ótimo auxiliar. Quando o jantar estiver pronto, eu chamo vocês. Dirigiu-se à cozinha e esquentou a comida que sobrara do almoço. Chamou os filhos, que se sentaram à mesa e comeram com vontade. Laura aproveitou o momento e contou. Fomos convidados para almoçar amanhã na casa da vovó e do vovô. Eles exultaram. A mansão era enorme e tinha um jardim extenso e bem cuidado, uma linda piscina e também um pomar com muitas frutas. As crianças se lembravam de tudo que existia lá, comentando animados.
Podemos entrar na piscina, mamãe? Quis saber Zezé. Claro que podem. Está calor e ninguém aqui está gripado ou com problemas de garganta. Oba! Disseram os três em uníssono, batendo palmas. Aquela noite, foram dormir embalados pela expectativa do programa do dia seguinte. Fizeram a oração, que se tornara um hábito, e deitaram-se satisfeitos. Laura, por outros motivos, também não conseguia esquecer do almoço de sábado. Estava tensa e ansiosa. Como seria a conversa com os sogros? Agora não teria Afonso para ajudá-la. Ao contrário, precisaria fazer tudo sozinha, uma vez que o problema era exatamente o marido. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo. O tempo custou a passar. Lá pelas 11 horas, Laura mandou as crianças tomarem banho e vestirem a melhor roupa. Saíram e aguardaram o ônibus que os levaria ao bairro elegante e afastado. Chegaram à mansão por volta do meio-dia. O porteiro que os conhecia deixou entrarem e avisou aos patrões. Mal atravessaram o grande portão, os meninos puseram-se a correr pelo gramado. Marita e Alberto vieram recebê-los, abraçando os netos com amor. Sejam bem-vindos. Como vai, Laura? Cumprimentou Marita. Bem, graças a Deus e a senhora. Vou indo, sabe como é? Uma dor aqui, outra ali. Como vai, senhor Alberto? Tudo bem, vocês? Vejo que meus netos estão ótimos, fortes, saudáveis. Laura virou-se para olhar os filhos, que corriam pelo gramado a brincar com um lindo cão labrador, e concordou com o sogro. É verdade, eles são meus tesouros. Querem entrar na piscina? Marita perguntou aos netos. Eles queriam, sem dúvida. Laura entregou-lhes a sacola com os calções de banho. Eles se trocaram no vestiário e logo brincavam na água. Enquanto isso, os adultos se acomodaram no terraço, de onde podiam ver as crianças. A criada serviu sucos para todos, menos para Alberto, que pegou um copo de uísque com gelo. Ainda serviu salgadinhos e outros tiragostos, e o casal falava sobre amenidades, as últimas notícias, fofocas da sociedade em que viviam e viagens, as quais realizavam com frequência, sempre tendo experiências interessantes e novidades para contar. O almoço foi servido ali mesmo, o dia mostrava-se esplêndido, sem uma nuvem no céu, temperatura elevada e na grande varanda em meio às plantas ornamentais, o ambiente era fresco e agradável, a comida estava muito boa e a sobremesa melhor ainda, bolo de chocolate com sorvete de creme, as crianças adoraram. Enquanto eles voltavam às brincadeiras com o labrador, chegou o momento de os adultos conversarem. Alberto achou melhor irem para seu escritório, era uma sala muito bem arrumada. Na parede à direita, as estantes repletas de livros. À frente, perto da janela que se abria para o jardim, ficava a mesa de trabalho, grande, de carvalho, finamente lavrada, e a cadeira de encosto alto era do mesmo material, forrada de veludo verde. Ao lado, um jogo de sofás, onde eles se acomodaram. Alberto e Marita, sentados com elegância, aguardavam que Laura falasse. Alberto antecipou-se. Laura, você disse que precisava falar conosco? Creio que é por causa da oficina, que anda causando preocupações. Estive lá, conversei com os funcionários e trouxe os livros para examinar. Quando tiver uma posição correta, eu comunico. Agradeço, senhor Alberto. Fico mais tranquila sabendo que o senhor está se inteirando da situação, mas hoje o assunto é outro. Sim? Então pode falar, minha filha, disse surpreso. Ela respirou profundamente e limpou a garganta. Bem, nem sei como começar, porém a verdade é que tenho necessidade de abrir-me com ambos. Diz respeito a Afonso. Laura fez uma pausa e, fitando-os longamente, prosseguiu. Sabem, desde quando meu marido ingere bebidas alcoólicas? Alberto trocou um olhar com Marita, demonstrando surpresa ante a pergunta. Laura notou que eles ficaram um tanto constrangidos, porém absteve-se de comentar. Laura, minha filha, por que essa pergunta agora? Quis saber Alberto. Preciso saber. Afonso bebia antes do nosso casamento? Após novo olhar sintomático dirigido à esposa, Alberto considerou. Nunca soubemos que Afonsinho bebesse, isto é, além da conta. Sabíamos que, às vezes, ele tomava umas cervejinhas com os amigos, mas era só. O que está acontecendo, Laura? Ela prosseguiu firme, questionando sem responder às perguntas. O que o senhor considera como às vezes, 1, 2, 3 vezes por semana, talvez? Alberto meneou a cabeça, pensativo, e respondeu.
Não sei dizer ao certo, talvez umas 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E a quantidade? Ele chegava bem em casa ou chegava bêbado, carregado por alguém? Marita foi ficando nervosa à medida que a nora fazia as perguntas e acabou entrando na conversa ruborizada. O que significa isso, Laura? Parece que está nos sabatinando. Está querendo insinuar que meu filho é um alcoólatra? Desde quando tomar cerveja 2 ou 3 vezes por semana é um vício? Afonsinho bebia socialmente. Vendo a alteração da sogra, Laura condoeu-se, entendendo a situação dos sogros. Com expressão mais branda prosseguiu: desculpem-me, não desejo magoá-los. Sei perfeitamente o quanto isso os afeta como pais. Ver um filho nessa situação, internado em um hospital, realmente não deve ser fácil. Porém, preciso que me entendam. Quero apenas saber a verdade, porque quando Afonso e eu éramos namorados, jamais fiquei sabendo que ele bebia. Perto de mim, ele só tomava refrigerante e suco. Apenas 1 ou 2 vezes pediu cerveja por insistência dos amigos. Os sogros olhavam para ela calados, sem coragem de falar. Laura fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Vocês entendem? Não estou acusando ninguém, só preciso saber a verdade. Verdade essa que caiu sobre mim ontem à tarde, pela boca de uma antiga colega de escola. Diante do casal, atônito e calado, Laura contou o que descobrira. Fiquei muito preocupada e aturdida ao ter conhecimento de que Afonso não queria que eu soubesse que ele bebia. Ele conhecia meu ponto de vista sobre isso e ocultou-me esse vício. Percebem como isso é grave? Ela fez uma pausa, olhando-os e analisando o efeito de suas palavras, então prosseguiu. Percebem que as informações prestadas ao médico estão erradas? Que o caso de Afonso talvez seja mais grave do que supomos? Marita levou a mão ao peito, pálida e ofegante, soltando um gemido. Alberto olhou assustado para a esposa e retrucou. Você está exagerando, Laura. Afonso nunca foi de beber até cair. Ah, não? No entanto, nos últimos dias em que ele passou em nossa casa, andava assim, caindo de bêbado. O senhor viu o que aconteceu ontem? Marita regalou os olhos atônita e, endireitando os ombros, virou-se para o marido. O que aconteceu ontem, Alberto? Nada, querida, nada sério. Sem se conter, desejando deixar tudo às claras, Laura foi incisiva. Como nada sério, senhor Alberto? Afonso estava em crise de abstinência e pedia bebida para todos os enfermeiros que passavam. Fez um escândalo por não atenderem os seus pedidos. Como assim? O que aconteceu, Alberto? Você não me contou. Não se preocupe, querida, tudo foi controlado, já passou, fique tranquila. Ele tentava minimizar o problema, camuflar a situação. Respirando fundo, de maneira firme, Laura considerou lentamente. Senhor Alberto não passou. Foi controlado porque deram medicação calmante. Caso contrário, o que teria acontecido? Já viu alguém em crise de abstinência? É terrível. A pessoa fica completamente enlouquecida. Marita, com as mãos na boca, ouvia tudo incrédula. Meu Deus, que coisa horrível! O que fizeram com meu filho? Apenas o que era necessário, dona Marita. Aplicaram nele uma injeção tranquilizante, aliás, o melhor que poderia acontecer naquela situação. Ele acalmou-se, quase imediatamente dormiu. Quando isso acontece, o paciente dorme durante muitas horas. Extremamente nervoso, Alberto levantou e se serviu de uma dose de uísque. Quando olhou para Laura, percebeu que ela o fitava penalizada e entendeu seu olhar. Sentiu-se culpado. Era um hábito, como tantos que adquirira através dos anos. Na verdade, durante boa parte de sua vida, consumira bebidas alcoólicas, pensando que era normal, visto que todos os seus amigos bebiam também, socialmente. Teria influenciado Afonso com esse hábito de tanto tempo? Laura nada mais disse, considerando a conversa encerrada. Sabia o que desejava saber, despediu-se e foi atrás dos filhos. Vamos, é hora de voltarmos para casa. Os meninos ficaram chateados, mas não discutiam a ordem da mãe. Despediram-se da vovó Marita e do vovô Alberto, agradecendo pelas horas agradáveis e prometendo voltar outro dia. No dia seguinte, domingo, Laura passou no ambiente familiar, em serena convivência com os filhos. Na segunda-feira, logo cedo, depois que os meninos foram para a escola, dirigiu-se ao hospital. O médico ainda estava lá, visitando seus pacientes, e ela o aguardou perto de sua sala.
Ao vê-lo chegar, antes que abrisse a porta, ela o abordou. Dr. Carlos, o senhor pode me conceder alguns minutos? É importante. Ele voltou-se e ao reconhecê-la sorriu. Claro, entre. Abriu a porta e acomodaram-se. O médico notou o abatimento de Laura e comentou. Fui informado sobre a crise do Afonso na sexta-feira. Tudo está sob controle agora. Ele está bem melhor, embora sob medicação. Foi horrível, doutor. Preciso até pedir desculpas pela atitude do meu sogro. Desejando defender o filho, falou contra atendentes, enfermeiros, médicos e até contra o hospital. Penso exatamente o contrário, asseguro. O médico reclinou-se na cadeira, mostrando a entender a situação. Não se preocupe, Laura. Conheço você o suficiente para saber disso. Bem, a situação do seu marido é complicada. Ele teria alta, mas neste momento é impossível. É necessário aguardar mais um tempo. Ela meneou a cabeça, mostrando compreender. Pensou por alguns instantes e disse com voz pausada. Creio que a situação do meu marido pode ser ainda mais complicada do que imaginávamos, doutor. O que houve? Ficou sabendo de mais alguma coisa, Laura? Ela balançou a cabeça afirmativamente. Vou contar, doutor. Foi assim. E relatou ao médico o encontro com a antiga colega de escola após deixar o hospital na sexta-feira e também falou sobre a conversa com os sogros no sábado. O médico fitou-a sério e preocupado. Tenho percebido mesmo que as reações do Afonso são típicas de pessoas que têm um longo convívio com a bebida. O senhor não imagina quanto. Pelo que sei, o pai dele bebe socialmente desde que Afonso era criança. Não é de admirar que ele tenha se deixado influenciar pelo comportamento do pai. O médico cruzou os dedos sobre a mesa e ponderou. Laura, esses dados jogam luz sobre uma série de coisas um tanto nebulosas. Lamento dizer. Temos tentado de tudo, mas Afonso não tem respondido ao tratamento de modo esperado. Agora, entendo a razão. Quando ele sair daqui, sairá porque não podemos mantê-lo indefinidamente no hospital. Precisará, além de vigilância cerrada, de terapia psicológica e de um grupo de apoio, como os alcoólicos anônimos, por exemplo. Caso contrário, não vejo possibilidade real de cura. Ele poderá deixar o hospital desintoxicado, com o estado de saúde grandemente melhorado. Porém, existem sequelas irreversíveis e a qualquer momento poderá ter uma recaída, o que será gravíssimo para o estado dele. Então, vamos continuar nos esforçando para que Afonso fique bem, mas você precisa estar preparada para o que vier. A luta não vai ser fácil. Eu sei, doutor. Muito obrigada. Estou disposta a dar o melhor de mim. Capítulo 10. Durante alguns dias tudo correu bem. Afonso, para surpresa de todos, recuperava-se a olhos vistos, e a esperança envolvia o coração de seus pais, de Laura, dos filhinhos e também de enfermeiros, atendentes e especialmente do médico que observava satisfeito o resultado de seus esforços. Afonso mostrava-se tão bem e solicitava com tanto empenho a visita dos filhos que o médico resolveu liberar, embora fosse proibida pelo regulamento do hospital. Durante uma das visitas de Carlos, o paciente o surpreendera com a seguinte rogativa. Doutor, sei que tenho dado muito trabalho durante esse tempo. Parou de falar por alguns instantes e prosseguiu. O senhor tem filhos? Tenho. Um menino de 5 anos e uma menina de 3. Então, doutor, pode compreender o que sinto. A saudade é muito grande. Se o senhor deixar que eu veja meus filhos, prometo fazer tudo o que precisar. Serei dócil e me submeterei a qualquer tratamento sem reclamar. O médico fitou o paciente súplice, em cujos olhos brilhavam lágrimas prestes a cair. A expressão era tão comovedora que ele se deixou convencer pensando, se eu estivesse no lugar deste pai, o que gostaria que me fizessem? Certamente que atendessem ao meu pedido, quem sabe realmente a visita dos filhos, poderia dar a Afonso um novo ânimo para lutar e ficar curado. Com um sorriso, o doutor colocou a mão no ombro do paciente e concordou. Está bem, Afonso. Vou tentar realizar sua vontade, porém não se esqueça do que me prometeu. Terá de tomar toda a medicação sem reclamar, fazer os exames sem dizer palavrões e tratar muito bem todos os enfermeiros e atendentes, certo? Negócio fechado, doutor. Eu faço o que o senhor quiser. Muito bem. Vou pensar em uma maneira de atender ao seu pedido. Ah, doutor, o senhor não sabe o bem que me faz. Pensei até que poderia morrer sem ver meus meninos de novo. Eu preciso conversar com eles.
Entendo. Agora fique tranquilo. Quando será, doutor? Indagou ansioso, com os olhos a brilhar de entusiasmo. Preciso estudar o assunto, mas pretendo decidir o mais rápido possível. Aguarde com paciência até amanhã. Despedindo-se do paciente, Carlos pensou que exercitando compreensão e boa vontade, com tão pouco talvez pudesse ajudar a resolver a grave situação. Dirigindo-se à sala, caminhava pelos corredores refletindo a respeito do problema. Entrou e acomodou-se. O encontro de Afonso com os filhos não poderia ser na enfermaria, evidentemente, visto que criaria um precedente e os demais pacientes iriam querer o mesmo privilégio, mas também eram pais. De repente teve uma ideia, sorriu e, tirando o fone do gancho, pediu à secretária uma ligação para Laura. Alguns minutos depois, a ligação foi completada. Alô? Laura? Bom dia, Dr. Carlos. Algum problema, doutor? Indagou assustada, achando que tinha acontecido alguma coisa grave. Não, Laura, está tudo bem. Preciso que você traga seus filhos aqui no hospital amanhã às 10 horas, pode ser? Meus filhos? Sim, pode trazê-los. Bem, de manhã eles vão à escola, mas creio que faltar um dia não lhes fará mal algum, mesmo porque sei que não pediria isso se não fosse importante. E é realmente muito importante. Prometi ao Afonso permitir a visita dos filhos. Ele ouviu um gritinho de alegria do outro lado da linha. Ah, que notícia boa, doutor. Deus o abençoe. Não comente com ninguém, Laura. Claro, doutor. Fique descansado. Onde será o encontro? Na minha sala, combinado? Então até amanhã. Combinado, doutor. Obrigado, o senhor é um anjo. Até amanhã. Durante o resto daquele dia, Laura ficou em intensa expectativa. À noite contou aos filhos que visitariam o pai no dia seguinte e a reação foi de euforia. E as aulas? Indagou Júnior surpreso. Essa é outra notícia. Vocês não irão à escola amanhã. Eles deram um pulo de alegria jogando os travesseiros para o alto. Depois Zezé disse: Jesus atendeu as minhas preces. Eu tenho pedido sempre para poder ver o papai. Também estou com saudades dele, afirmou Júnior. Eu vou levar meu ursinho para o papai dormir com ele, falou o pequeno Bruno. A mãe abraçou os filhos com imenso carinho. Muito bem, queridos. Agora vamos colocar os pijamas, fazer a nossa oração e agradecer a Jesus pela dádiva concedida. Depois vamos dormir. Amanhã vocês precisam estar lindos e descansados. Caso contrário, o que o papai irá pensar? Que a mamãe não cuida bem de vocês? Nesse clima de alegria e descontração, eles se recolheram. Na manhã seguinte, o movimento da casa começou cedo como de costume. Os garotos tomaram banho, se arrumaram e tomaram o café da manhã felizes, sorriam o tempo todo. Até as briguinhas comuns entre irmãos não aconteceram. Pegaram o ônibus, seguindo o trajeto até o hospital. Uma vez lá chegando, aguardaram na sala de espera. Não demorou muito. A enfermeira Sônia chamou Laura, que, acompanhada dos filhos, foi introduzida no consultório do médico. Por favor, aguardem. Dr. Carlos não demora. Alguns minutos depois, ouviram vozes no corredor. Os meninos continham a custo a ansiedade. Logo a porta se abriu. Alguém falava com o médico. Doutor, o que eu vim fazer aqui? Que exame é esse? Fique tranquilo, você verá. O médico entrou. Em seguida, o paciente em uma cadeira de rodas conduzida por um enfermeiro. Laura e os meninos estavam em um local fora da visão de Afonso. Eles mal continham a impaciência. Queriam abraçar o pai, mas a mãe o segurava. Deixem o papai se ajeitar primeiro, murmurou. O enfermeiro acomodou a cadeira, examinou o soro e, afinal, as crianças puderam se aproximar do pai. Afonso, ao vê-los, ficou tão emocionado que não conteve as lágrimas. Meus filhos, meus queridos filhos, abraçou um por um com infinito carinho. Papai, queria trazer meu ursinho para o senhor dormir com ele, mas a mamãe não deixou, reclamou Bruno. É porque você sentiria falta dele também. Ah, por que está nessa cadeira? O senhor não pode mais andar? Voltou a perguntar o pequeno. Posso sim, meu filho. É apenas para que eu viesse mais rápido ver vocês. Ah. Bruninho já se aprontava com a intenção de fazer outra pergunta, quando Laura o puxou delicadamente para perto de si, de modo que os outros também pudessem se aproximar do pai. Papai, nós sentimos muito sua falta, disse Zezé, tentando segurar as lágrimas enquanto o abraçava. Eu sei, meu filho.
Eu também sinto muita falta de vocês todos. Júnior aproximou-se. Ele nutria mais diferenças com o pai, e Afonso sabia disso. Abraçaram-se e o garoto disse: Papai, peço desculpas por todas as vezes que eu critiquei, reclamei do Senhor. Cheguei a dizer que não o amava. Não é verdade, papai. Eu gosto muito do Senhor e descobri como é importante para nós. Novamente, Afonso abraçou o filho com imenso amor. Não, meu filho, não é você que deve se desculpar, sou eu. Durante esse período de internação longe de nossa casa, pude repensar melhor minhas atitudes, por isso, pedi ao Dr. Carlos que me permitissem ver vocês, abraçá-los, especialmente porque desejava pedir perdão por tudo o que fiz. Eu andei muito doente, meus filhos, e não sabia o que estava fazendo. Sei que magoei todos vocês, agredi a mamãe, eu me considero culpado por isso. Sinto que preciso reparar os erros cometidos, mas ao mesmo tempo, tenho muito medo de não poder mais voltar para casa, de não poder mais estar com vocês, abraçá-los, como faço agora. Laura aproximou-se, envolvendo o marido com profundo afeto. Não, meu querido, você está melhor e em breve poderá sair daqui, não é, doutor? Chamado ao diálogo, o médico considerou. Você ultimamente tem ajudado no seu tratamento, Afonso, e isso é promissor. Se continuar assim, quem sabe, poderá ter alta antecipada. Afonso sentiu-se feliz, mais aliviado por ter aberto o coração, mas ainda trazia no peito uma dor secreta, como uma agulhada fina que o martirizava. Era uma sensação de perigo, como se algo fosse acontecer. Todavia, fazendo grande esforço íntimo, tentou expulsar da cabeça os pensamentos negativos que o dominavam e sorriu para a família, que o observava atenta. Precisava dar o máximo de si para que os filhos saíssem daquele encontro com a melhor impressão possível. A visita estava terminando. Afonso despediu-se dos meninos prometendo: quando voltar para casa, vou dedicar mais tempo a vocês. Vou levá-los para passear, vamos ao cinema, jogar bola, tomar sorvete e muito mais, eu prometo. Abraçando a esposa, ele completou: querida, quando eu sair deste hospital, prometo ser um novo marido. Teremos uma vida nova, aquela que tanto sonhamos e que de repente transformou-se em pesadelo. Quero que confie em mim. Ainda vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo. Eles trocaram um longo abraço, beijaram-se e em seguida, atendendo ao chamado do médico, o enfermeiro entrou para reconduzir o paciente ao quarto. Ainda assinaram com a mão e Afonso procurou fixar aquela imagem, que permaneceria na sua mente e em seu coração para sempre. Laura e os filhos gesticulando para ele, risonhos e alegres. Depois da saída do marido, Laura se pôs a chorar de alívio, com nova esperança no íntimo. De volta ao leito, Afonso não conseguia segurar as lágrimas. Virou-se para a parede, de modo que os companheiros de enfermaria não percebessem seu estado, e chorou por longo tempo. Dentro de si a sensação de angústia, de perigo iminente não se afastava. Voltaram à memória as imagens de um sonho que tivera alguns dias antes e que em vão lutava para esquecer. Via-se em um lugar escuro, triste, sozinho. Sentia-se doente e necessitado, mas ninguém o atendia. Gritava pedindo ajuda, porém somente o eco respondia. De repente, viu alguns seres horríveis gargalhando à sua volta, em meio a galhofas, palavrões e ameaças. 2 deles especialmente eram assustadores. Cobriam-se com um manto negro cujo capuz, puxado para a frente, não permitia que eles vissem os rostos perfeitamente, porém eram horripilantes, de expressão atormentada e cruel. Olhos enormes e vermelhos mostravam ironia, sarcasmo e ódio incontidos, e de suas bocas jorravam palavrões e ameaças. Um deles, que parecia ser o líder do bando, vociferava: agora você está aqui conosco, não escapará mais. Assustado, tremendo da cabeça aos pés, ele gritou: não, quero voltar para casa onde estão todos, ajudem-me, socorro, socorro. Tarde demais, você está morto, bradou o líder, com voz gutural e os olhos chamejantes de ódio. Não, não pode ser. Não estou morto, meu Deus, ajude-me. Nesse momento, despertou no leito do hospital, enquanto 2 enfermeiros tentavam socorrê-lo. Estava muito mal e a pressão subira bastante. Sabendo que ele corria sérios riscos, o médico de plantão, atendendo com presteza, conseguiu reverter o quadro. Intimamente, no entanto, Afonso ficou com a certeza de que morrera e voltara a viver. Nada.
contou a ninguém sobre aquilo que chamava de sonho. Todavia, passou a ter a impressão de que poderia morrer de uma hora para outra, de repente. Foi a partir desse dia que ele passou a repensar a existência, seus atos e a acalentar mais intensamente o desejo de rever os filhos, de pedir perdão a eles e à esposa por tudo o que havia feito de errado. Durante muitos dias, Júnior, Zezé e Bruninho só falavam do pai e da visita feita a ele. Agora a vida ganhara um novo significado. Sabiam que o pai estava melhor, que os amava e reconhecia o quanto tinha errado. Assim, eles se encheram de esperança e expectativa de ver o pai voltar para casa mais alegre, mais amigo, mais companheiro, o pai que sempre quiseram ter. Capítulo 11. Uma semana depois, encerrando uma de nossas atividades em céu azul, novamente recebemos um aviso. Era um pedido de socorro. Fomos até o hospital e verificamos que a situação era realmente séria. 2 desencarnados, antigos acompanhantes de Afonso, haviam conseguido romper a barreira defensiva do hospital e estavam na enfermaria, aprontando o maior tumulto. Vamos, Afonso, levante-se desse leito e venha conosco. Não está com a garganta seca, precisamos beber. Venha conosco, companheiro, ordenava Valtinho ao seu ouvido. É isso mesmo, camarada. Você nos faz muita falta, Afonso. Abandone esse hospital e venha conosco. Eles querem ditar normas. Você é o dono da sua vida, ninguém pode obrigá-lo a nada que você não queira, afirmava Geraldo, do outro lado, igualmente tentando envolvê-lo. Aproximando das narinas do enfermo uma latinha de cerveja que trazia nas mãos, convocava-o. Sinto o cheiro da loirinha. Venha beber conosco. A situação era tão grave que os outros pacientes da enfermaria, atingidos pelas emanações deletérias do ambiente, intensamente contaminados pela presença nefasta daquelas entidades espirituais e de outras, vinculadas a cada um dos doentes, começaram a apresentar idêntica agitação. Afonso passou a mostrar-se alterado, envolvido pela presença dos antigos companheiros de bar e influenciado por emanações da bebida e condições psíquicas, recebendo ideias as quais não percebia com os ouvidos do corpo, porém na acústica da alma. Utilizando toda a força de que dispunha, apesar da medicação, arrancou o soro do braço. Preparava-se para abandonar o leito quando o enfermeiro, passando pelo corredor, percebeu-lhe o estado de desequilíbrio e correu para contê-lo. O que está acontecendo, Afonso? Acostumado a resolver seus problemas na valentia, em virtude do seu tamanho e da sua força, o enfermo respondeu raivoso. Não interessa, vou sair daqui e quero ver quem vai me impedir. Nesse momento, nós nos aproximamos tentando acalmar a situação. Trabalhadores desencarnados que cooperavam no próprio hospital, alertados do perigo, cercaram-se e todos juntos pudemos orar, envolvendo cada uma das entidades necessitadas ali presentes, que foram retiradas da enfermaria e do hospital, sendo conduzidas a um lugar adequado, onde receberiam o atendimento necessário. Outros enfermeiros alertados chegaram e se esforçaram para tranquilizar os agitados pacientes, pois, embora a causa e os provocadores da confusão houvessem sido retirados, os efeitos permaneceram. Medicado conveniente, Afonso voltou ao tratamento mais intensivo. Quando Laura chegou ao hospital para a visita costumeira, encontrou-o dopado, estranhou, procurando informações com o médico, e dele ouviu que não entendia a reação abrupta de Afonso, completando. Ele parecia muito bem, Laura. Reagia de maneira promissora no tratamento, comportava-se bem, mostrava-se contente, cooperativo. Não tenho explicação para essa atitude de hoje, ninguém sabe o que aconteceu, mas todos os pacientes da enfermaria estavam perturbados e igualmente agressivos. Como Afonso, eles também queriam deixar os leitos e foi difícil controlar a todos. Os enfermeiros perplexos não souberam explicar o porquê. Laura saiu de lá arrasada. Os filhos tinham certeza de que o pai logo deixaria o hospital, retornando para casa, pois sempre que perguntavam, respondia que ele estava muito bem, e estava mesmo, mas agora aquela notícia caíra em sua cabeça como um balde de água fria, desnorteando-a. Ao aproximar-se da casa, encontrou Gertrudes no portão. Ao ver sua expressão desfeita, a vizinha perguntou: Ei,
Que desânimo é esse, amiga? Problemas. Pegando Laura pelo braço, Gertrudes conduziu-a para dentro de seu portão. Venha, vamos conversar. Você não pode entrar em casa desse jeito, os meninos ficariam preocupados. Docilmente, Laura acompanhou a amiga. Acomodaram-se na sala. Agora que estamos sozinhas, conte-me o que houve. Laura pôs as mãos no rosto e caiu em pranto. Gertrudes foi até a cozinha, pegou um copo de água e ofereceu à amiga. Beba, vai lhe fazer bem. Laura parou de chorar, limpou o rosto e tomou alguns goles. Obrigada, Gertrudes. Estou voltando do hospital, nem pude conversar com Afonso, está sedado, teve outra crise. De novo? Mas você disse que ele se mantinha tão bem. Isso mesmo. Nem o médico sabe a razão dessa nova recaída. Por quê, meu Deus, por quê? O que pode ter acontecido? O pior é que, inexplicavelmente, os outros pacientes da enfermaria também ficaram agitados. O Dr. Carlos disse que deu maior trabalho serenar os ânimos e fazê-los voltar ao leito. Pode ser uma coisa dessas? Gertrudes mantinha-se calada, ouvindo o desabafo da vizinha, tomou a mão dela na sua e confortou-a. Laura, tenha confiança em Deus. Para tudo existe uma explicação. Nada acontece por acaso. É preciso apenas que saibamos entender o problema para podermos ajudar corretamente. Lembra-se do livro que te dei? É verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe que está na minha mesinha de cabeceira e ainda não consegui achar tempo para ler. Mas é importante que eu leia, você vai se surpreender, amiga. Ali tem tudo o que você precisa saber para entender o que se passa ao seu redor. E no fim do livro, tem um capítulo somente com preces para todas as situações e momentos difíceis. Vou ler esse livro, prometo. Porém, Gertrudes, pelo seu jeito de falar, parece que você sabe o que está acontecendo com Afonso. Gertrudes pensou por alguns momentos, procurando as melhores palavras para esclarecer a dúvida da amiga. Laura, nós somos espíritos imortais, isto é, viveremos sempre. Aqueles que morrem para este mundo continuam vivos em outra realidade. Somente a vida material termina por um motivo ou por outro. No entanto, o espírito, que é o ser inteligente que age, comanda o corpo e tem sentimentos, prossegue vivendo. Você, inclusive, teve um sonho em que julgou ter conversado com a mãe de Jesus, lembra? É verdade. Foi a coisa mais extraordinária que já me aconteceu, mas foi apenas um sonho. Não foi um sonho, realmente aconteceu. Você teve um encontro com aquela senhora que julgou ser Maria de Nazaré. A morte não existe e todos nós continuaremos vivendo em outra realidade. Você já me falou sobre isso, então ninguém morre, concordou Laura assustada. Exatamente. Ao passar para o outro lado da vida, continuamos a ser os mesmos, porque as qualidades ou os defeitos são do espírito e não do corpo. Aqui na Terra não existem pessoas com toda a gama de sentimentos bons e maus, pois então, ao deixar nosso mundo, continuarão pensando e sentindo da mesma forma. Aos poucos vão melhorando, aprendendo e evoluindo até atingirem a perfeição, entendeu? Entendi. Porém, é muito fácil enfiar essas coisas na minha cabeça, não é? O que tem isso a ver comigo? Tudo. A afinidade de gostos e de intenções aproxima as pessoas, não é? Acontece a mesma coisa com os espíritos que já deixaram o corpo físico, em relação a desencarnados como eles ou a encarnados. No caso de Afonso, julgo que ele possa estar sofrendo a influência de espíritos viciados em bebida. Você quer dizer que ele está com encosto? Indagou Laura usando uma expressão popular muito conhecida. Exato. Podemos dizer que ele está sofrendo uma influência espiritual, concordou a outra. Estou ficando apavorada, Gertrudes. Não quis assustá-la, mas mostrar um fato muito mais comum do que se pensa. E além da medicação material, existem do mesmo modo outros meios de ajudar o Afonso, haja vista que o tratamento médico não tem conseguido surtir o efeito esperado, isto é, manter as melhoras dele em um nível mais constante. O que aconteceu na enfermaria mostra que talvez o problema dele não seja apenas orgânico, mas também espiritual. Meu Deus, mas essa agora, murmurou perplexa. Depois, respirando fundo, fitou a amiga e indagou, desejando enfrentar a situação. Bem, Gertrudes, durante nosso tempo de convivência, você tem me ensinado a ser mais prática, por isso pergunto, se isso é verdade, qual é a sua sugestão? Gostaria de convidá-la para ir à casa espírita que eu frequento.
Você vai gostar e talvez seja muito benéfico ao Afonso. Por coincidência, a reunião é hoje à noite. Se aceitar meu convite, não se preocupe quanto aos meninos. Existem salas de atendimento às crianças que funcionam paralelamente à reunião dos adultos. Se é assim, eu aceito. Então passo na sua casa logo mais à noite às 7h30. Confie, tudo vai dar certo. Tranquilizada com as palavras da vizinha, Laura entrou em casa com novo ânimo. Mais tarde, conforme combinado, Gertrudes passou na casa de Laura e todos já estavam prontos a esperá-la. Os garotos surpresos e satisfeitos pela programação inesperada. O centro espírita não ficava longe, apenas algumas quadras dali. Ao entrarem na rua pequena e tranquila, avistaram várias pessoas que se dirigiram ao mesmo ponto, e Laura entendeu que era ali o local. A construção era de aparência simples, embora bem cuidada. Admirou-se por nunca ter visto esse lugar, muito menos a placa com o nome Centro Espírita Amor e Paz. Entraram. Gertrudes, familiarizada com o local, encaminhou os garotos à área infanto-juvenil e as duas mulheres se dirigiram ao salão onde se acomodaram. Laura observava tudo com ar crítico discretamente. O recinto, que não era grande, teria em torno de umas 60 cadeiras enfileiradas simetricamente, segundo calculou, parcialmente ocupadas. Tudo era limpo e claro, sem imagens ou enfeites. Na frente, uma mesa retangular, coberta por uma toalha branca e sobre ela um vaso de flores, alguns livros, uma jarra com água e um copo. Notou o respeito e o recolhimento dos presentes, que se mantinham calados ou conversavam em voz baixa. Ao mesmo tempo, música suave envolvia todo o ambiente em bem-estar, auxiliando a recomposição íntima. Reconheceu que era tudo bem diferente do que imaginara. Logo, começou a sentir-se mais relaxada e em paz. Alguns minutos depois começou a reunião. Uma senhora fez uma oração e um senhor, que teria em torno de 50 anos, de cabelos grisalhos e semblante sereno, levantou-se e começou a falar. O tema era: ajuda-te, que o céu te ajudará. Laura acompanhou a palestra interessada pelos argumentos diferentes e inteligentes do orador, os quais fizeram novas ideias lhe brotarem na mente. Ao final, iniciou-se a assistência espiritual por meio dos passes. Ao entrar na sala de iluminação reduzida, Laura sentiu grande emoção. Terminado o trabalho, todos foram para o pátio, onde era costume conversar e aproveitar o ar fresco da noite. A senhora que havia aplicado o passe aproximou-se de Laura e Gertrudes apresentou a visitante. Ofélia, esta é Laura, minha vizinha e amiga. Muito prazer, Laura. Tenho um recado para você. Fiquei em dúvida se deveria falar ou não, mas creio ser minha obrigação desincumbir-me da tarefa. Pode falar, Ofélia, disse Gertrudes. Olhando para Laura, outra disse: Laura, enquanto aplicava o passe em você, escutei alguém dizer claramente: diga que precisa ter muito cuidado com ele, muito cuidado, não esqueça, é importante. Não sei o que significam essas palavras, porque nada sei da sua vida. Acabamos de nos conhecer. Nem sei se você tem algum problema, mas enfim, o recado é esse. Laura tornou-se lívida, entendera perfeitamente. Claro que se referia a seu marido Afonso, mas por quê? Não se preocupe, Ofélia. Entendi o recado e agradeço. Mas foi somente isso? Nada mais? Por que ter cuidado? Não sei, Laura. As palavras foram exatamente essas. Gertrudes contou ao amigo o problema de Laura, cujo marido permanecia no hospital há mais de 40 dias. Diante disso, Ofélia disse: Ah, agora compreendo. Então, Laura, eu acho que você deve procurar agir normalmente, com tranquilidade. Se seu marido está no hospital, fique atenta a todos os acontecimentos, tomando cuidado com ele e com os outros que estão na enfermaria. Por que disse isso, Ofélia? Indagou Gertrudes. Não sei. Veio na minha cabeça de repente. Bem, preciso me despedir. Laura gostaria de continuar conversando, mas papai está doente e precisa muito de mim. Deixei-os aos cuidados do meu filho e agora o dever me chama. Preciso ir. Boa noite. Boa noite, Ofélia. E obrigada pela preocupação. Nesse momento, os garotos se aproximaram. Júnior e Zezé vinham conversando com dois amigos de escola que encontraram na aula de educação espírita. Estavam animados e alegres.
Voltando para casa, conversavam, caminhando lentamente e aproveitando a noite de primavera, sentindo o aroma das flores e das árvores. Os garotos iam à frente. Olhando a amiga arrumada, bem penteada e com leve maquiagem, bem diferente daquela que via todos os dias, Laura comentou: Gertrudes, você está muito bonita esta noite. Nunca vi assim. Parabéns. É que você me vê sempre durante o dia, envolvida com as atividades da casa. Diga-me uma coisa. Você sempre foi sozinha, nunca se casou? A amiga respirou fundo, levantou os olhos para o céu estrelado e explicou: Eu amei muito um rapaz quando jovem. Um dia ele sofreu um acidente e morreu. Nunca mais amei ninguém. Até tentei me interessar por outros homens, mas foi em vão. Desse modo, optei por permanecer solteira e me sinto muito bem. Ah, entendo. Foi por esse motivo que me aproximei do espiritismo, o desejo de saber onde se encontra, se está bem. Apesar do tempo transcorrido, nunca tive notícias dele, porém, não perco as esperanças. Sonhei com ele algumas vezes e foi só, mas sei que ele está vivo e a qualquer momento mandará uma mensagem. Gertrude se calou, envolvida em suas lembranças, e Laura permaneceu silenciosa, respeitando os sentimentos da amiga. Chegando em casa, todos se despediram da vizinha e entraram. Logo os meninos dormiam, exaustos das atividades do dia. Somente Laura custou adormecer, preocupada com o recado do além recebido por intermédio de Ofélia. Capítulo 12. Os dias seguintes foram normais. Afonso se recuperava da última crise e, aos poucos, Laura relaxou, esquecendo o aviso recebido. Começou a frequentar o centro espírita com Gertrudes, alegrando os garotos que lá encontravam amigos da escola. Passou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, recebendo grande paz, consolação e esclarecimento em suas lições. Sempre que sobrava algum tempo, abria o livro ao acaso e deixava-se envolver pela luminosidade dos ensinamentos doutrinários. Agora conseguia entender melhor aquelas palavras por meio das informações consoladoras de Allan Kardec e transmitidas pelos espíritos. Os dias andavam mais tranquilos. Laura exibia um semblante mais sereno e suas palavras eram mais profundas e consoladoras, atestando a mudança íntima. Até Marlene, amiga do mercado, notou a transformação dos últimos tempos. Em um dos encontros, perguntou curiosa: O que aconteceu? Você está diferente, mais bonita, mostra o rosto menos tenso, não sei explicar. Com um sorriso meigo, Laura respondeu: A mudança não é só externa, Marlene. Sinto mesmo transformações positivas por fora e por dentro. Gertrudes, minha vizinha, um dia falou comigo sobre a doutrina espírita, que talvez ajudasse Afonso. Como você sabe, ele continua internado e sem previsão para receber alta. Uma noite fui com ela ao centro espírita e fiquei agradavelmente impressionada. Desde essa ocasião, tenho comparecido semanalmente às reuniões e noto que a ajuda não veio apenas para Afonso, mas para toda a nossa família tem sido grandemente beneficiada. Marlene, que ouvia atenta e emocionada, considerou: Laura, interessante você falar sobre esse assunto. Acredita que sempre quis saber mais sobre o espiritismo, mas nunca encontrei alguém que pudesse me esclarecer. Claro, eu poderia ter tomado essa decisão sozinha, porém não sabia onde ir, com quem falar, entende? Talvez tenha me faltado estímulo, pois sinto que o momento chegou e gostaria de ir com vocês. Posso? Claro que pode, será um prazer. Sabe, Laura, creio que nunca contei, mas tenho um filho que sempre me deu muita preocupação. Quem sabe poderia ser bom para ele. Pois tenho a certeza de que será ótimo para ele e para você. Meus filhos adoram. Enquanto assistimos a uma palestra, as crianças recebem aulas em salas especiais. Então está combinado. Irei à próxima reunião e levarei Mateus. Desse modo, Marlene também começou a participar do grupo, tornando-se amiga de Gertrudes. Mateus, por sua vez, tornou-se amigo de Júnior, Bruno e especialmente de Zezé, que era da sua idade. Estreitando os laços, as amigas, vez por outra, reuniam-se nos fins de semana na casa de uma delas para tomar chá e conversar. O assunto invariavelmente era o espiritismo, que lhes abrira o campo de visão, ajudando a entender a vida de uma maneira mais ampla e trazendo a certeza da imortalidade da alma, das vidas sucessivas e de muitas outras questões,
deixando as três mais seguras, responsáveis e confiantes em Deus. Logo após as primeiras visitas ao centro, Marlene confidenciou às amigas. Sabem o que Mateus me contou ontem? Ambas balançaram a cabeça negativamente com expressão curiosa. Pois bem, meu filho, quando voltamos para casa, contou-me sobre o tema abordado durante a aulinha no centro, a sobrevivência da alma à morte do corpo físico e a comunicação entre os dois mundos. Então, pasmem, Mateus, que nunca me contara nada, disse com toda calma: mamãe, tudo isso eu já sabia desde pequeno, sempre vi e ouvi os espíritos. Nunca falei porque um dia no primeiro ano escolar toquei no assunto e os coleguinhas riram de mim. Por esse motivo, nunca mais contei a ninguém. Eu sei que eu via pessoas que já viveram aqui na Terra e elas morreram, isto é, o corpo morreu, porém elas continuam vivas porque o espírito não morre nunca. Laura e Gertrudes ficaram perplexas com aquela notícia. Marlene, vendo os olhos arregalados de ambas, disse: se vocês estão assim, imaginam como eu fiquei. Marlene, então esse era o problema do seu filho. Sim, ele é muito tímido. Mantinha-se isolado das pessoas com medo de que percebessem que ele era diferente. Entendo que não comentasse com os amigos, mas porque ele nunca disse nada a você que é a mãe? Perguntou Gertrudes. Também fiz essa pergunta. Mateus afirmou sentir medo porque o pai um dia, quando alguém tocou no assunto, afirmou não acreditar nessas bobagens, julgando doente quem assim pensasse, doente necessitado de internação. Mateus teve receio de ser levado ao médico e por essa razão sofreu calado o tempo todo, informou Marlene. Vejam como tudo na essência é simples e natural. Nós é que complicamos por ignorarmos as causas do problema. Basta entendermos as leis da vida e tudo se encaixa, considerou Laura. É verdade. Exatamente por isso as informações trazidas pelos espíritos elevados e codificadas por Allan Kardec são tão importantes. Diga-se de passagem, como leis divinas sempre existiram, sendo conhecidas desde épocas remotíssimas, mas os homens com o passar do tempo se esqueceram. Contudo, essas instruções disponíveis no tempo certo, quando o ser humano tem condições de assimilar, abrem um novo campo de visão às pessoas, esclarecendo, consolando, dando esperanças. Essa união da ciência, da filosofia e da religião, sintetizada na doutrina espírita, faz toda a diferença. Passamos a entender que essas áreas do saber não são estagnadas, ao contrário, completam-se, esclarecendo todas as coisas, comentou Gertrudes. Tem razão, amiga, por isso, especialmente nesse momento em que meu filho falou das possibilidades de ver quem já partiu, sinto necessidade de estudar melhor o assunto, até para compreender e explicar a ele esse acontecimento. Será que existe algum curso capaz de me ajudar nesse sentido, Gertrudes? Claro, estava para te sugerir essa providência. Na próxima reunião, podemos ver quando haverá o início de uma nova turma. Também pretendo inscrever-me, exclamou Laura animada. Então estudaremos juntas, disse Marlene satisfeita. A amizade e a união entre as três aumentava a cada dia. Sentiam um verdadeiro prazer em estar juntas, trocando ideias, conversando ou simplesmente caminhando. Marcavam lanches, almoços e jantares na casa de cada uma delas, unindo também as crianças ainda mais. Mateus, completamente integrado ao grupo e agora tranquilo, porque nada mais tinha a esconder de ninguém, tornara-se um garoto alegre e descontraído. Certo dia, na casa de Gertrudes, enquanto as mulheres conversavam e os meninos distraíam-se no quarto com o jogo trazido por Júnior, Mateus apareceu de repente na sala e, aproximando-se da dona da casa, disse: Tia Gertrudes, posso falar uma coisa? Claro, Mateus, fale. O menino sentou-se no sofá ao lado da mãe e começou a falar. No quarto onde estamos brincando, havia um moço na cadeira de balanço e ele me pediu que viesse contar isso. Levando a mão ao coração que batia acelerado, ela indagou: E onde ele está agora? Está aqui conosco? Ai, meu Deus, como ele é, Mateus! Olhando para o lado onde estava o moço, que somente ele conseguiu ver, descreveu: É alto, tem a pele clara e os cabelos pretos, está sorrindo e diz que você o conhece. Chama-se Luiz Gustavo. Gertrudes, pálida e desfeita pela emoção, quase desmaiou de susto. Depois caiu em choro comovido. É ele, é ele.
Eu sabia que algum dia teria notícias dele, mas não esperava que fosse por uma criança como nosso querido Mateus. Diga, meu filho, o que ele está fazendo? Com serenidade, o garoto começou a narrar. Está sorrindo e se aproximou de você, tia Gertrudes. Deu em você um grande abraço, depois disse: eu jamais a esqueci, minha querida Gertrudes. Estou sempre ao seu lado tentando ajudá-la. Confie em Deus. Algum dia, não importa quando, nós estaremos juntos. Desta vez não foi possível, por motivos que você saberá mais tarde. Porém, continue trabalhando e ajudando as pessoas e estará facilitando o nosso reencontro. Que Jesus a ampare sempre. Ela ouvia atenta, sentindo-se mais feliz do que jamais fora na vida, bebendo as palavras que o garotinho ouvia do Espírito e repetia com sua voz infantil. Quando o menino parou de falar, ela perguntou: e agora? Ele disse que precisa ir, mas voltará sempre que puder. Deseja muita paz a todos nós e despede-se assinando com a mão. Não vejo mais, ele se foi. No auge da alegria, Gertrudes estendeu os braços para Mateus, que correu a ninhar-se entre eles. Obrigada, querido. Você não imagina como me fez feliz hoje. Obrigada. Que você possa continuar com essa faculdade de ver e ouvir os espíritos. Assim, poderá ajudar muita gente no futuro. Percebendo que Mateus começou a ficar impaciente, ela o soltou. Respeitosamente, ele perguntou: agora posso ir para o quarto brincar? Claro, meu querido, vá, disse Gertrudes. Ele saiu correndo enquanto Laura e Marlene envolveram a amiga em um abraço carinhoso, com lágrimas nos olhos. A cena foi emocionante para todos. Para agradecer a bênção recebida, Gertrudes convidou-as a fazer uma prece e elevou o pensamento ao alto, falando a Deus da gratidão e do desejo de cada vez mais servir ao próximo no labor do bem. Marlene, profundamente comovida, confidenciou às amigas: lamento apenas que Lucas, meu marido, não consiga acreditar na vida espiritual. Aliás, ele não crê em nada. É bastante cético e não entende o que se passa com nosso filho. Tentamos falar com ele, porém, acha que o filho é um doente, necessitando de ajuda médica. Não se preocupe, Marlene, disse Gertrudes. Não adianta querer atropelar as coisas. Cada pessoa tem um momento certo para despertar. Você vai ver. Chegará uma hora em que ele não terá outro recurso, senão se render às evidências. Minha amiga, Deus trabalha por caminhos que desconhecemos. Deixe que a própria vida se encarregue de mostrar a realidade dos fatos. Será. Quando falo que vou à casa espírita, ele não me impede, mas diz que estou levando nosso filho para ver feiticeiros e fica fazendo pouco caso. Ultimamente, Mateus e eu saímos sem dizer aonde vamos. Acho mais fácil do que suportar as zombarias dele. Gertrude sorriu e completou: você duvida, mas pode apostar naquilo que eu disse. Ele não poderá continuar de olhos fechados a vida inteira. Vai acontecer alguma coisa, um fato, uma notícia, até mesmo um sonho, e o fará repensar as próprias crenças ou a falta delas. Deus te ouça, amiga. Não desejo outra coisa a não ser que Lucas possa ir comigo ao centro e ver a realidade. Já o convidei, deixando claro que ele não precisaria ficar se não quisesse, mas qual nada. Ele se recusa terminantemente. Então vamos aguardar, Marlene. Nada como um dia depois do outro, concluiu Gertrudes. Mudando de assunto, Laura perguntou se elas assistiram a determinado filme pela TV. Diante da resposta negativa, fez um resumo da história que achou linda e de cunho espiritualista. E continuaram conversando, trocando ideias e se divertindo juntas. Uma hora depois, olhando o relógio, Laura disse: já é tarde. Preciso ir embora, tenho 1000 coisas para fazer. Para que tanta pressa? É só sair por um portão e entrar por outro, brincou Gertrudes. Eu também preciso ir e não moro tão perto. Aliás, moro até bem longe daqui, afirmou Marlene, aproveitando a deixa. Chamaram os filhos e se despediram, agradecendo à dona da casa a hospitalidade e o delicioso lanche. Na verdade, a vida de Laura e dos filhos ganharam uma ajuda inesperada com a companhia de Gertrudes, Marlene e Mateus, que os fortalecia, trazendo coragem, esperança, fé e amizade sincera. Os encontros entre as famílias eram como oásis de paz em meio aos problemas e provações. Capítulo 13.
No plano espiritual, estávamos preocupados, especialmente os mais envolvidos com o caso de Afonso, César Augusto, Melina, Irineuzinho e eu. Há mais de 2 meses que Afonso fora internado. Certo dia, após nossas atividades normais, Galeno propôs conversarmos sobre a situação, para que os demais participantes, integrantes do grupo de jovens ali sentados em semicírculo, pudessem ter conhecimento do trabalho. O instrutor relançou o olhar pela nossa pequena equipe, sem se dirigir a nenhum dos 4 em particular, e indagou: como vão as atividades relativas ao caso Afonso? Sentados próximos um do outro, trocamos um olhar de entendimento e eu comecei a falar. Parece que neste momento tudo corre bem, Galeno. Afonso se mostra mais cooperativo, recupera-se de maneira promissora e o médico pensa em dar alta para prosseguir o tratamento em casa. Acompanhamos cada um dos encarnados envolvidos com o objetivo de que tudo funcione corretamente, favorecendo o conjunto, afirmou Irineu, aproveitando uma pausa que se fizera. Muito bem, concordou Galeno, e as entidades ligadas ao nosso paciente que o incentivam a beber têm sido abordadas? Tomando a palavra, César ponderou. Tenho permanecido a maior parte do tempo no hospital, procurando colaborar. Após um tumulto na enfermaria, as entidades que o causaram, aproveitando-se de uma brecha vibratória no ambiente, foram retiradas pelos seguranças e levadas ao local de atendimento. Isso as impediu de penetrar ali por algum tempo. Assim, a tranquilidade retornou ao local, em benefício dos pacientes. Tentei me aproximar, conversar com Walter e Geraldo, os companheiros de Afonso, porém, ainda estão bastante resistentes a uma ajuda mais efetiva. E quanto à família do Afonso? Com a tarefa de cuidar dessa parte da ação socorrista, foi a vez de Melina comentar. Durante a maior parte do tempo eu fico na casa dele, auxiliando as crianças e especialmente Laura, que mais necessita de forças e sustentação para não desfalecer diante das tribulações. Aliás, todos estão se sentindo muito bem. Após termos conseguido encaminhá-los a um centro de ajuda espírita, Laura fortaleceu-se em contato com 2 amigas e seus pensamentos são os melhores, sempre direcionados para o alto, mantendo o otimismo e a boa disposição em todos os momentos. Enfim, creio que nesse sentido está tudo bem, graças a Deus. Galeno, que nos ouvira atentamente em silêncio, considerou: vocês estão realizando um bom trabalho, dividiram as tarefas e ao mesmo tempo se mantêm coesos e atentos, informando do que se passa na área de cada um, o que é fundamental para dar uma visão de conjunto que separadamente não teriam. Passando o olhar pelo grupo ali reunido, Galeno perguntou se alguém tinha alguma dúvida ou sugestão. Paulo começou a falar, dirigindo-se particularmente à nossa equipe de socorro. Congratulo-me com vocês por agirem com responsabilidade, coerência e fraternidade, exercitando o amor conforme Jesus nos ensinou. Temos acompanhado o caso à distância, que se nos afigura bastante difícil e complicado, em virtude das circunstâncias envolvidas. Todavia, julgo importante alertá-los para as dificuldades que possam surgir, independentemente dos cuidados que tenham com a ação do bem. Lidamos com pessoas encarnadas que trazem marcas do passado e não sabemos o que as espera ou está previsto para acontecer por necessidade expiatória. Sem dúvida, concordou César Augusto, prosseguindo. Em virtude de Afonso estar num grande hospital, há uma imensa gama de situações que podem ocorrer e precisamos estar atentos a todas elas. Marcelo, pedindo a palavra, indagou. E quanto aos pais de Afonso, alguma coisa tem sido feita para ajudá-los? Parece que eles precisam muito de socorro, ambos estão alienados. Marita deslumbrada pela sociedade e pelas futilidades e Alberto pela bebida. Sem dúvida, teve um choque ao ver a situação do filho, situação causada pelo alcoolismo, que ele como pai sempre incentivou, e por isso sente-se culpado, mas ainda não despertou para uma mudança real, julgando que bebe socialmente. Alberto, inclusive, em uma reação típica de fuga ao problema, tenta intimamente se convencer de que o filho Afonso está nessa situação porque é um fraco. Se fosse forte como ele, isso não aconteceria. Balançando a cabeça, concordei. É verdade, Marcelo. Alberto mentalmente enfatiza que o problema do filho não se deve à bebida, porém à fraqueza, à falta de condição de enfrentar as situações. Contudo,
Ele tem até ensaiado alguma reação, desejando parar de beber para ajudar ao filho. Porém, quando os amigos de copo se aproximam, não tem forças suficientes para se manter firme na decisão que tomou e deixa para outro dia. Temos tentado socorrê-lo, mas os acompanhantes de Alberto se recusam a ceder e ele não consegue se libertar da bebida. Concordo com você, Marcelo, sim. Com toda certeza, Marita e Alberto são dois doentes graves. Ele mais do que ela, que é apenas um espírito apegado às futilidades da vida. Estamos estudando uma ação no sentido de fazê-la despertar dessa apatia e acreditamos que Laura é a mais indicada para abordar o assunto, em virtude das mudanças que se operaram na sua existência. Uma das jovens iniciantes no grupo, preocupada, indagou: Galeno, e os desencarnados têm uma ação tão nefasta sobre os nossos assistidos que já sofrem tanto? Não podemos agir de maneira mais intensiva, retirando-os de perto dos encarnados para que respirem com mais tranquilidade? Os mais experientes sorriram discretamente, aguardando a resposta de Galeno, que não se fez esperar. Sem dúvida, sempre trabalhamos no sentido de auxiliar nossos irmãos ainda na carne. Todavia, em face do grau de afinidade que existe entre encarnados e desencarnados, não nos compete interferir mais do que o necessário, em respeito ao livre-arbítrio de cada um. Não creia que estamos diante de inocentes seres encarnados, subjugados por terríveis entidades maléficas, não. Existem elos mais profundos de afinidade entre encarnados e desencarnados, ligações essas que não podemos romper. As entidades não estão juntos dos encarnados por imposição, mas por aceitação destes, com a conivência deles, percebe? Desse modo, só eles mesmos poderão desfazer esses vínculos sutis de sintonia quando tiverem condições para tanto. Aproveitando uma ligeira pausa de Galeno, a jovem acenou. O interesse pela bebida, por exemplo, é um elo forte. Exatamente. Aconteceu em outras oportunidades de optarmos por afastar os desencarnados, para que nossos irmãos Afonso e Alberto pudessem tentar uma mudança. Todavia, pouco tempo depois, verificamos que novamente as entidades haviam sido atraídas para perto deles, pela condição vibratória de ambos. Sentindo saudade dos alcoólicos, atraíram os comparsas desencarnados, entendeu? Sim. Por essa razão, César Augusto afirmou que após o tumulto no hospital, os seguranças retiraram temporariamente os acompanhantes desencarnados. Correto. Assim que encontrarem uma brecha, eles voltarão para perto de seus amigos encarnados. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Em razão do adiantado da hora e da necessidade de vários participantes de se dirigirem aos seus postos de serviço, Galeno deu por encerrada a reunião, concluindo: tudo caminha bem e o grupo está trabalhando dentro do que se espera, procurando agir para o benefício de todos. Não devemos ignorar, porém, que a ação do bem esbarra não raro em situações que independem de nossa vontade, como essas que acabamos de comentar. Como já lembrado, não podemos interferir no livre-arbítrio dos envolvidos no caso, devemos respeitá-lo. Sei que vocês desejam o melhor para nossos amigos encarnados, mas temos que dar a eles até o direito de errar, se assim o desejarem. O erro é benéfico, embora doloroso, porque favorece o crescimento. Diante das consequências do ato cometido e do sofrimento daí advindo, o espírito aprende no futuro, em situação semelhante, a agir corretamente para não errar mais. Assim, assistam aos nossos protegidos fazendo o melhor. Estejam atentos a todas as particularidades do caso. Não desprezem as ações, ainda que insignificantes, para que não venham a ser surpreendidos negativamente. A nossa pequena equipe agradeceu as palavras de Galeno, que finalizou: sabem que podem contar conosco. Em caso de necessidade, peçam ajuda. Estaremos sempre prontos a socorrê-los, contando com as bênçãos do mais alto. Despediram-nos e nos separamos dos demais, retornando às nossas atividades na crosta, onde deixamos servidores nos substituindo nas tarefas. De regresso à terra, estávamos contentes, vencendo as imensas distâncias do infinito. Cada qual pensava em como realizar melhor seus deveres. Porém, ao mesmo tempo, algo oprimiu meu coração e me preocupava. As palavras de Galeno, apesar de serenas,
despertaram em mim um sentimento de cuidadoso temor diante do futuro. Dentro em breve, a situação mostraria que meus temores não eram infundados. 3 dias depois, Laura recebeu um aviso do hospital para que comparecesse com urgência. Assustada, olhou o relógio, 5h30 da manhã. O que teria acontecido? Levantou-se em um pulo. Arrumou-se rapidamente, tentando não fazer barulho para não acordar os garotos. Em seguida, telefonou para Gertrudes, explicando a situação e pedindo que olhasse pelos filhos. O que aconteceu, Laura? Indagou a vizinha com voz preocupada, embora sonolenta. Não sei, Gertrudes. Nada me adiantaram. Assim que puder, eu telefono. Saiu de casa. Tudo se apresentava escuro ainda, mas os ônibus já haviam começado a circular. Apressou o passo até o ponto. As primeiras claridades do dia se anunciavam em tonalidades laranja e ouro. Quando chegou ao hospital, avisaram que o Dr. Carlos a aguardava em sua sala. Bateu levemente na porta e entrou. O médico estava atrás da mesa, de cabeça baixa. Ao ouvir o ruído da porta, levantou-se e veio ao encontro dela. Vendo-o parado à sua frente, com expressão compungida, ela indagou. O que houve, doutor? Afonso piorou. Não tenho boas notícias, Laura. Fale, doutor, não me deixe nesta agonia. Você precisa ser forte. Afonso teve um problema e não resistiu. Ela deu um pulo para trás, assustada e perplexa. Não resistiu? Como assim? Quer dizer, ele morreu? Infelizmente é verdade. Mas ele estava se recuperando, estava bem, não pode ser. Descontrolada, Laura começou a bater no peito do médico com os punhos, gritando e chorando. Não acredito, não pode ser verdade. Tentando contê-la, ele a abraçou, aconchegando ao peito. Lamento profundamente, Laura, porém é verdade. Você é testemunha de que fiz tudo o que podia para salvá-lo. O médico deixou que ela extravasasse a dor. Ao notar que parecia mais calma, acomodou-a numa cadeira e sentou-se à frente dela. O que aconteceu, doutor? Disse que ele teve um problema e não resistiu. Não resistiu a quê? Ela perguntou, enxugando as lágrimas. Vou contar. Ontem os pacientes da enfermaria receberam visitas. Você sabe que os companheiros de Afonso não recebem visitas todos os dias porque as famílias moram longe, em outras cidades, enfim. Laura ouvia atentamente, aguardando o desfecho. Ele prosseguiu. O paciente que ocupava o leito ao lado de Afonso teve alta, lembra-se? Sim, o Manuel. No início da semana, outro rapaz ocupou o leito. O que tem isso a ver com meu marido? Calma, vou explicar. Esse novo paciente, Nelson, recebeu a visita de um primo que, desejando agradá-lo e agindo com total irresponsabilidade, trouxe-lhe uma garrafinha com bebida. Pequena, discreta, ninguém percebeu. O paciente colocou a garrafinha na gaveta da mesa de cabeceira para que nenhum enfermeiro percebesse, talvez pensando em beber depois, creio eu. Como ficou sabendo disso, doutor? O próprio Nelson nos contou depois, assustado. Afonso não sabia da existência da bebida ali na gaveta, pois na hora em que o vizinho recebeu a visita do primo, ele dormia, sob efeito de medicação. No entanto, acordou à noite, talvez, procurando alguma coisa para comer, você sabe, eles guardam bolachas e outras coisas ali. E o que aconteceu? Fale, doutor, ordenou ela nervosa, inclinando-se para a frente. Afonso encontrou a bebida e, enfim, bebeu todo o conteúdo e teve uma parada cardíaca. Seu coração, que já vinha acusando problemas graves, não resistiu. Quando os enfermeiros perceberam, ele já havia falecido. Meu Deus! Como pode acontecer uma coisa dessas dentro de um hospital? Arrasado diante de circunstâncias que fugiram ao seu controle, o médico precisava enfrentar um momento difícil e prosseguiu. Dou-lhe toda a razão de estar horrorizada, Laura. As responsabilidades serão apuradas e o culpado será desligado de suas funções, talvez até julgado. Laura levou as mãos à cabeça em pranto desesperador e, com olhos esgazeados como se estivesse fora de si, murmurou: Acho que vou ficar louca. Tivemos tanto cuidado há mais de 2 meses lutando para que ele se recuperasse e Afonso vem encontrar bebida onde? No próprio hospital. Eu não entendo. O médico, ao ver a condição de Laura, acionou pequena campainha e logo a porta se abriu. Uma enfermeira surgiu e, a um sinal do médico, saiu retornando logo depois com uma injeção. Laura, você confia em mim? Ela balançou com a cabeça afirmativamente.
Então, vai tomar um tranquilizante leve para ficar calma e enfrentar a situação. Você precisa ser forte nessa hora. Seus filhos vão precisar muito de você. Eles confiam na mãe e o mundo deles agora se resume a você, está bem? Tudo bem, só não quero dormir. Não é para dormir, é apenas para acalmá-la, disse o médico, fazendo leve gesto para a enfermeira que aplicou a injeção. Onde está meu marido, doutor? O médico pediu à enfermeira que levasse Laura até o necrotério, em virtude da escassez de leitos em um hospital público, cuja capacidade de atendimento era sempre inferior à demanda. Foram obrigados a desocupar a vaga, transferindo o corpo para aquele local. Ver Afonso morto já era muito difícil, porém vê-lo naquele lugar gelado e horroroso foi demais para a cabeça de Laura. Escorregou pela parede até o chão e chorou continuamente. A medicação logo começou a fazer efeito e a atendente levou-a para um pequeno quarto, onde as enfermeiras da noite descansavam. Colocou-a deitada no leito e, em seguida, perguntou se Laura desejava avisar alguém que pudesse ajudá-la nessa hora tão dolorosa. Laura tirou a cadernetinha de endereços da bolsa e pediu que ligasse aos pais de Afonso e para Gertrudes. Feitas as ligações, a atendente deixou-a sozinha para repousar um pouco. De repente, Laura lembrou-se dos filhos, olhou o relógio de pulso. Eram 7 horas da manhã. Os meninos deveriam estar se levantando àquela hora. Resolveu ir para casa, precisava conversar com eles. Ela mesma precisava contar sobre a morte do pai e estar perto para consolá-los. Não poderia deixar que outra pessoa fizesse isso. Consolá-los como? Se eu mesma preciso de consolo, pensou caindo novamente no choro. Deixou o leito e caminhou apressada pelos corredores buscando a saída. Pegou um táxi e deu o endereço de casa. Capítulo 14. Laura abriu a porta justamente no momento em que os garotos conversavam com Gertrudes, estranhando que a mãe não estivesse em casa aquela hora. A vizinha, que permanecera junto deles, já ciente do ocorrido, preferiu não dizer nada, aguardando a chegada da amiga que explicaria a situação aos filhos. Ao vê-la, os meninos correram ao seu encontro abraçando-a. "O que aconteceu, mamãe?" perguntou Júnior. "Venha, vamos nos sentar aqui no sofá. Quero conversar com vocês." "Papai está bem, mamãe?" indagou Zezé apreensivo. Respirando fundo, Laura olhou para os filhos, procurando encontrar forças e as melhores palavras para consolá-los. Do plano espiritual, nossa benfeitora Eulália, ali presente, colocou a mão na cabeça de Laura, que sorriu serena. "Sim, meus filhos, papai está bem. Vocês se lembram de tudo que aprenderam nas aulas de educação espírita? Que a verdadeira vida é espiritual?" "Eu lembro, mamãe", disse Zezé. "A professora explicou que ninguém morre, só deixa o corpo, que não serve mais porque está muito velho ou muito doente. Mas por que você está perguntando isso agora?" "Porque foi o que aconteceu com o papai. Ele foi morar num mundo melhor e mais feliz, porém, ele continuará nos amando da mesma maneira." "O papai morreu, mamãe?" perguntou Júnior com voz embargada. Olhando para o filho mais velho, que demonstrava uma grande aflição, tocou-lhe a face com a mão e respondeu com ternura: "Não, meu filho, papai continua vivo, somente o corpo dele deixou de existir." "Por quê, mamãe?" "Porque logo ele..." Quis saber Zezé em lágrimas. O pequeno Bruno respondeu rápido: "Pois você não sabe, seu bobo, é que Jesus estava com saudade do papai." Gertrudes, firme até aquele momento, não conseguiu conter as lágrimas. Com os olhos úmidos, Laura abraçou o pequenino e concordou: "Isso mesmo, meu filho. Jesus gosta muito do papai e estava com saudade dele. Mas assim que puder, o papai voltará para nos visitar e nós também poderemos conhecer sua nova casa. Então, agora vamos orar pelo papai e pedir que ele faça uma boa viagem, está bem?" Todos concordaram. Embora tristes e com lágrimas nos olhos, e ali abraçados fizeram uma prece, pedindo que Jesus abençoasse o papai e que ele pudesse ter uma boa viagem, voltando tão rápido quanto possível para visitá-los. Nesse momento, a porta se abriu e um instante de paz e elevação foi rompido bruscamente. Alberto e Marita entraram como um furacão, desesperados. Notando-lhes o descontrole, Laura fez um sinal para Gertrudes, que retirou os meninos da sala. "Como pôde acontecer isso, Laura?" "Porque meu filho morreu", gritava Marita, apoiada no marido. Laura
De que nosso Afonsinho morreu? Indagou Alberto, extremamente nervoso. Foi uma fatalidade, senhor Alberto, mas acalmem-se e sentem-se. Vou explicar tudo. Foi assim. E relatou aos sogros o que havia acontecido. Alberto ficou possesso, e quando a nora parou de falar, levantou-se e reagiu com agressividade, gesticulando furioso. Isso é inadmissível. Como pode um hospital deixar entrar bebida alcoólica? Não disse Laura que esse hospital não era bom? Tanto insisti para que nosso filho fosse transferido ao outro melhor, porém o médico dava desculpas e você aceitava. Perdão, senhor Alberto, mas na ocasião em que foi sugerida a transferência de Afonso para outro hospital, ele realmente não tinha condições de ser removido, podia morrer no caminho. Depois, ele mesmo não queria ser transferido, gostava do hospital, do médico, dos enfermeiros. Alberto, que andava de um lado para o outro impaciente, interrompeu-a e, com os olhos injetados de sangue, destilando raiva, gritou enlouquecido. Nosso filho morreu, a culpa é sua, ouviu? A culpa é toda sua. Os garotos apareceram na sala, assustados com a gritaria. Laura, tentando manter-se equilibrada, assistida por Eulália, que a envolvia em emanações balsâmicas, ponderou com seriedade e firmeza. Senhor Alberto está sendo injusto comigo. Também estou sofrendo muito. Respeite, pelo menos, a minha dor. Laura respirou fundo, depois, mais serena, olhou-os firme, contestando. Tenho tentado sempre ser uma boa esposa e uma boa mãe. O que aconteceu foi uma infelicidade, e o senhor não pode me culpar por isso. Não admito que assuste meus filhos falando tal asneiras. Podemos conversar sobre esse assunto em outra ocasião. Agora, não é a hora nem o local adequado. No momento, o mais urgente é resolver a situação, cuidar dos detalhes do sepultamento. O senhor tomará as providências ou quer que eu mesma faça? Ouvindo-a, Alberto foi se acalmando, envolvido por Galena em vibrações tranquilizantes. Assim, quando Laura terminou de falar, ele concordou. Não, está bem. Pode deixar que eu cuidarei de tudo. Muito bem. É preciso pegar o atestado de óbito no hospital. Procure as informações com o Dr. Carlos ou na portaria. Por favor, espere um momento. Vou buscar a roupa que Afonso mais gostava, para que o arrumem bem. Na funerária vão precisar. Laura saiu da sala e voltou pouco depois com um belo terno, camisa, gravata, um par de sapatos e meias. Ao ver o terno de Afonso, que ele nunca usava, lembrou-se de que fora comprado com muita dificuldade para irem ao casamento de um amigo, do qual seriam padrinhos. Não pôde impedir as lágrimas que rolaram pelo rosto. Entregou as roupas para Alberto, que saiu logo em seguida para resolver as questões burocráticas. Marita, ao ver os netos na porta da sala, parados, assustados, foi até eles chorosa, abraçando-os um por um. Meus queridos, agora vocês vão ficar sem o papai. Que tragédia, que desgraça, meu Deus, tão pequenos e já sem pai. Os meninos, embora tivessem os rostinhos vermelhos de chorar, não concordaram com ela. Para sua maior surpresa, o pequeno Bruno afirmou: Vovó Marita, papai não morreu, ele apenas foi morar em outro lugar. A avó regalou os olhos espantada. Vocês acreditam nisso? Claro, disse Zezé completando. Ninguém morre, a senhora não sabia? Aproximando-se um pouco mais, Júnior explicou para a avó. Eles querem dizer, vovó Marita, é que papai foi para o mundo espiritual. Apenas o corpo dele morreu, ele continua vivo. E podemos visitá-lo onde está, ou o contrário, entende? Ah, quem ensinou essas coisas para vocês? Perguntou perplexa. A professora do Evangelho. Professora do Evangelho? O que vem a ser isso? Perguntou ela. Porém, embora assustada, Marita não queria continuar aquela conversa, afinal, para ela, morto era morto. Ninguém jamais tinha voltado da morte para contar coisa alguma. Morreu, acabou. Laura, sentada no sofá, ouvia a conversa entre a sogra e os filhos e mantinha-se pensativa, de olhos fechados, com a cabeça recostada numa almofada. Logo Marita veio e acomodou-se perto dela, notando que a nora estava pálida, cansada e tinha o rosto úmido. Em voz baixa comentou: seus filhos têm ideias bem diferentes a respeito da morte. É interessante. Quem ensinou essas coisas? Abrindo os olhos, Laura fitou a sogra. Por quê? A senhora estranha alguém acreditar que a vida continua? Bem, sempre acreditei que morreu, acabou.
Mas a senhora é católica, dona Marita, e o catolicismo prega que a vida continua. Aqueles que morrem vão para algum lugar, o inferno, o purgatório ou o céu. É verdade, mas não podem sair do lugar onde estão. Laura preparava-se para responder quando chegaram alguns vizinhos. Sabendo do falecimento de Afonso, vinham prestar solidariedade à família.